Nosso convidado de hoje é médico cirurgião vascular funcional e integrativo, especializado em lipedema. Como professor, escritor, pesquisador e palestrante, contribui para a disseminação do conhecimento e o avanço da ciência em sua área. Hoje, vamos abordar temas relevantes para a saúde vascular, incluindo a relação entre a saúde cardiovascular e a saúde mental, assim como o lipedema e outros assuntos relacionados ao cuidado e à qualidade de vida. Com vocês, Dr. Alexandre Amato. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People, um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente. Gente que faz, gente que acontece, gente que inspira. Nosso convidado de hoje é médico cirurgião vascular. O nome dele, Dr. Alexandre Amato. Tudo bom, meu querido? Tudo bom, obrigado pelo convite. Nossa, é um prazer ter você aqui, a gente que agradece. Poxa, eu fico honrado. Boa noite, tudo bom, meu querido? Ana. Boa noite, Alexandre. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Meu querido, você sabe que eu ando vasculhando as redes das pessoas para ver, porque o nosso canal é um canal que, além de ser certificado por saúde, mas é um canal que as pessoas, nosso público, começou a exigir que a gente trouxesse mais assuntos relacionados à saúde, o que me deixa muito feliz. Porque, assim, num mar de coisas que tem tantas coisas superficiais, e não estou fazendo nenhum julgamento, tem muita gente querendo aprender. E o que me chamou a atenção foi cirurgião vascular especializado em lipedema. Eu falei, bom, vamos trazer isso e esclarecer para as pessoas o que é isso, que eu acho que tem muitas dúvidas. Mas antes disso, eu queria que você contasse um pouquinho da tua trajetória e o que te levou a escolher cirurgia vascular. Cirurgia vascular. Bom, você fez medicina. Fiz medicina. Acho que tem algumas histórias interessantes aí no meio do caminho. Primeiro, na escolha da medicina. Eu venho de uma família de médicos. Então, meus pais são médicos, meu avô de um lado é médico, meu avô do outro lado também médico. Não tinha muita opção, né? E não tinha muita opção, porque minha mãe falava... Ah, você vai ser médico. Não, mãe, eu quero ser bombeiro. Não, você vai fazer medicina, aí depois você vai trabalhar dentro do carro de bombeiro, mas como médico. Atendendo. Uhum. Não, mas eu quero fazer informática. Não, você vai fazer medicina e depois informática médica. Então não tinha muita opção. Mas a minha mãe contava e dizia também que... a gente tinha que fazer medicina. Eu tenho 2 irmãos, né? Também médicos. Eram 3 filhos homens. 3 filhos homens. E falava que a gente tinha que fazer medicina para cuidar da gente e das pessoas ao nosso redor, né? Isso era uma coisa muito forte. Essa medicina do propósito, né? Tem que Exato. Melhorar a si e melhorar os que estão ao redor. Exato. Que bonito. Né? Ela sentia isso porque... tinha já naquela época aquele negócio, será que você vai acreditar no que um está falando, no que o outro está falando? No mínimo, você tem que criar um julgamento para cuidar da própria saúde, né? Então, a minha escolha por medicina foi meio que natural, mas obrigado. Eu gostei, nunca fui. Não foi voluntário, mas do momento que começou, você falou, esse negócio é bacana. É isso mesmo, é esse o caminho. E eu entrei querendo fazer genética. Aí, isso eu tô falando de 25 anos, 26 anos atrás, bastante tempo fazendo genética, né? Louco. Mas já era inovador. Assim, pouca gente nessa época entrava querendo fazer genética. Exato. Aí eu não gostei muito da apresentação inicial da genética e logo de cara eu já mudei para cirurgia vascular. Meu pai cirurgião vascular, meu avô cirurgião vascular. Ah, teu pai é cirurgião vascular, tá. E aí eu falei, é isso que eu quero e ponto final. E assim... Eu sou meio... Obviamente, eu sou suspeito para falar, mas a cirurgia vascular é uma área muito abrangente da medicina, porque
Tem muita propedêutica clínica, tem muita cirurgia. Para quem quer fazer estética, tem estética. Para quem quer trauma, tem trauma. Para quem quer cirurgias grandes, gigantes, tem. Para quem quer trabalhar com tecnologia, dá para trabalhar. Para quem quer fazer exame, ultrassom, tomografia. Assim, tem um pouquinho de tudo na medicina. Então, Porque tem vaso em tudo que é lugar, né? Exato. A gente trata da ponta dos dedinhos do pé até a cabeça. Só não dentro da cabeça, e tem alguns que ainda se ainda arriscam. assim faz. Fica mais para o neurocirurgião. Exato. A parte vascular do cérebro. Mas também não tem impedimento nenhum de um cirurgião vascular se dedicar. Com algumas técnicas atuais, endovascular, a gente consegue chegar até lá, né? Eu não precisei entrar até lá para ficar feliz, mas o fato de atuar no corpo inteiro me mostrava a abrangência da medicina e de como podia ser interessante isso, né? Então, foi essa a razão da minha escolha. Porque assim, só para a gente definir para as pessoas leigas, né? O cirurgião vascular é a pessoa que opera vasos sanguíneos. Opera que tem o angiologista também, né? Que é o clínico, que é né? a figura que meio que foi somada ao cirurgião vascular, né? O cirurgião vascular também faz a angiologia, que é a parte clínica da cirurgia vascular. Então, a gente trata todos os vasos, artérias, veias e linfáticos. A gente não pode esquecer dos linfáticos, claro, extremamente importantes, né? Mas não só com cirurgia. Então, a gente tem que ter essa visão clínica também. Então, na realidade, o cirurgião vascular também é um clínico. Tem que ser. Tem que ser um clínico, ser. Até para saber se indica ou não. Para chegar lá, o caminho não é pela clínica médica, é pela cirurgia geral, mas tem que ter essa vivência, tem que ter essa experiência clínica, senão não dá certo. Que é o conteúdo básico do angiologista. Exato. Não é isso? Então, o cirurgião vascular, ele tem o conhecimento do angiologista e ele também tem a técnica de fazer cirurgias dentro desse contexto vascular. Exatamente. É isso. É óbvio que tem alguns que acabam ficando full time na cirurgia, outros que gostam de ficar na parte clínica. Agora, eu sempre gostei de fazer um pouquinho de tudo. Eu não consigo não ficar numa coisa só muito tempo. Eu gosto de abrir o leque. Assim, é uma curiosidade minha. Eu trabalhei muito tempo em um hospital com um paciente na entrada de CTI, orientação à família, o paciente. E eu tive alguns episódios, né, por estar ali junto com o CTI geral, de pacientes com acidentes de moto, que tem amputação. É um tipo de cirurgia que você tem que estar presente, por causa de muita vascularização, né? Se você está no hospital e ouve aquela voz de fundo, né? Doutor, cirurgião vascular, está presente no hospital, pronto, é catástrofe. É catástrofe. Né? Alguma coisa está acontecendo. Porque realmente isso acontece, sabe? Assim, entrou um paciente grave de acidente e logo depois realmente a gente escuta assim: doutor fulano de tal, cirurgião... Compareça no bloco cirúrgico. Compareça no bloco cirúrgico, pronto. É assim mesmo que eles falam. Respira fundo que o negócio vai longe. E um pronto-socorro, ele tem que ter um cirurgião vascular, porque determina... Alguns pronto-socorros maiores tem que ter. A maior parte da cirurgia do trauma tem o cirurgião do trauma que consegue dar conta disso também. Sim. Tá. Quase que tudo. Tá. E aí são lesões bem mais específicas que o cirurgião vascular tem que entrar. Aí é aquele conceito do damage control, né? Vamos controlar os danos do que está acontecendo agora e depois o especialista consegue recuperar. Tentar recuperar o que a gente não conseguiu ver. Exato. E aí a cirurgia vascular atua secundariamente, né? Primariamente é o cirurgião do trauma e depois o especialista. Pode ser o vascular, mas pode ser o uro, pode ser qualquer outra especialidade necessária. Quais são os quadros clínicos mais comuns na tua especialidade? Desde a clínica ambulatorial até a cirurgia.
O mais frequente é doença venosa, né? As varizes. Varizes. E isso liga também a por que eu acabei entrando na história do lipedema. Mas a insuficiência venosa é uma das doenças mais frequentes na face da Terra, né? Realmente muito frequente. O diagnóstico é muito fácil, né? A vizinha invejosa olha a perna e já fala, tem varizes aí, viu? Então não precisa ir no médico para fazer diagnóstico. Aquela mal educada também, Exato. né? Então, o diagnóstico é fácil e tem uma ampla gama de espectro aí de sintoma, né? Desde aquele que é só estético, daquela que já tem até uma úlcera venosa. Então, Ou então os sintomas, né? De peso, aquela sensação de peso. exato. Mas aí entra a correlação com o lipedema, porque os sintomas são muito semelhantes Da também. insuficiência venosa e do lipedema. Exato, que aí é o peso na perna, dor, cansaço, inchaço. Tudo isso se confunde muitas vezes com o lipedema. E como é muito mais frequente a doença venosa, obviamente que o paciente vai acabar na mão do cirurgião vascular, que já tem isso na mente, né? A vizinha falou que tem varizes, já sabe que é o cirurgião vascular que tem vai que tratar. entrar, né? E qual seria a diferença da varize, da doença das veias, né? Do lipedema? Define pra gente Ok, o que então, é lipedema. assim. Eu vou dar a definição padrãozinha, bonitinha, Tá. e depois a gente Tá ótimo. elabora isso aí. Mas varizes são veias dilatadas, visíveis a olho nu e tortuosas, tá? Tá. Em membros inferiores. Isso tem graus, né? Tem graus. Lipedema é a deposição simétrica, quando eu falo simétrica, do lado esquerdo com o direito e não corpo superior com corpo inferior, né? Então, é a Tem que deposição... ter correlação. O lado esquerdo é igual ao lado direito, mas a cintura para baixo é desproporcional à cintura para cima, na proporção de gordura. Então, são as mulheres que têm uma proporção maior de gordura em membros inferiores, membros superiores também, e é uma dor que traz sintomas inflamatórios, como peso, cansaço, dor à palpação, hematomas, equimoses muito frequentes, muitas vezes mal explicados, eu não lembro de ter batido e começa a aparecer. Ter aquelas manchas roxas. E uma coisa que é muito frequente é a sensação de retenção de líquido, né? A sensação de inchaço, porque o inchaço propriamente dito, ele não necessariamente está lá, mas tem essa sensação toda. E são pessoas que muitas vezes passaram a vida lutando para perder essa gordura e não conseguem. Elas perdem peso no tronco, mas não conseguem perder em membros inferiores. Mas normalmente porque o foco está no tratamento de uma suposta obesidade. Só que não é uma obesidade, é uma outra entidade que é o lipedema, e aí o tratamento é diferente. Que é um acúmulo de gordura de forma desproporcional, bilateral, é isso? Isso. Que predomina da cintura para baixo. Ou membros superiores também, membros mas superiores. não é tão mais Tem que ser frequente. bilateral. Tem que ser bilateral. Essa diferenciação é importante, porque diferencia de linfedema. O linfedema pode ser bilateral, mas assim, muito mais frequente ser unilateral. Ele é assimétrico. Então, se tem linfedema, uma perna vai ser diferente da outra. Diferente da outra. Então, Entendi. não se encaixa ali. Meio Exato. que nem a varize. As varizes, elas podem ser tanto bilateral quanto unilateral. Varizes primárias são as varizes de origem genética, normalmente é bilateral. Bilateral, tá. Quando ocorre por uma síndrome pós-trombótica, por exemplo, o paciente que teve um trauma, teve uma trombose e depois começou a ter varizes, aí fica mais de um lado só. Tá. Então, o lipedema, ele predomina em mulheres que têm sobrepeso ou obesidade? Então, essa pergunta parece simples, mas Então, é um dos maiores problemas nessa questão toda, porque vou voltar um pouquinho e falar do IMC. Tá. Né? O Ótimo. Índice de Massa Corpórea é a relação do peso versus altura. Essa é uma forma genérica da gente falar se alguém é obeso Tá no ou não. sobrepeso ou tá obeso. Só que aí a gente está usando duas métricas só, peso e altura. Se a gente pegar o Arnold Schwarzenegger,
o IMC dele, na época áurea dele era 30 e lá vai pedrada. Ele era obeso? Naquela Nunca época foi. ele estava super musculoso. Fortão. Entendi. Ele não era obeso, mas ele tinha um IMC altíssimo. Então ele tinha uma proporção muito grande de músculo que aumentava o peso dele, né? E altura. Versus altura. Uhum. E aí ele poderia entrar no critério de obesidade, mas não era. Então agora, explicado isso, vou falar do lipedema. O lipedema, essa gordura nas pernas, é uma gordura que traz diminuição do risco cardiovascular. É uma gordura protetora. É uma gordura que diminui os problemas de doenças inflamatórias. Seria aquilo que se falou durante muito tempo da gordura tipo pera? Sim. Você lembra? Sim. Falava-se muito isso. Tinha gordura tipo maçã. Tipo que era maçã, que é aquela a central, que é a gordura visceral. Isso, que E acumulava. aí a gordura periférica, que é a Que gordura era assim, tipo a pera que predominava em quadril, membros inferiores. Mais ou Coxas. menos isso. Exato. Tá. Uhum. E essa gordura periférica, ela traz uma proteção do risco cardiovascular, enquanto a gordura central tem um aumento do risco cardiovascular. Então, voltando na obesidade, para mim, a obesidade é o seguinte, é uma doença que traz um monte de risco cardiovascular, um monte de doenças de origem inflamatória. Então, aumenta risco de câncer, aumenta risco de infarto, aumenta risco de aterosclerose, de AVC. Se aumenta tudo isso e a gordura periférica protege de tudo isso, eu não posso falar que é a mesma coisa. Não posso falar que o aumento da gordura periférica traz a obesidade. Traz o aumento do peso, mas não traz a obesidade. Aumenta nem os riscos da obesidade. Exato. Aumenta o IMC, mas não aumenta os riscos cardiovasculares. Então, são duas entidades diferentes. É que com Arnold Schwarzenegger, que era músculo, é muito evidente. Tem muito músculo, aumentou o peso, não é obesidade. E agora, quando eu estou falando de duas gorduras, uma gordura ruim e uma gordura boa, são coisas diferentes. Embora pareçam semelhantes, elas são coisas diferentes. Então, aumentou a gordura visceral, aí é obesidade. Aumentou a gordura periférica em membros, aí é o lipedema. Perfeito. Então, essa diferenciação é fundamental para a gente entender o que o lipedema traz na saúde da mulher. Olha que interessante. Então, você está falando que por mais que seja para a mulher esteticamente desconfortável, não é patológico no sentido de trazer para ela riscos que são muito piores. Hipertensão, câncer, dislipidemia, risco cardíaco mesmo. Sabe, uma coisa que eu adoro é ser a pessoa mais burra na sala, porque a gente tem sempre a aprender, né? Eu gosto de estar em lugar que vão me trazer alguma coisa que eu vou aprender. Então, você captou rapidamente uma coisa que eu tento explicar inúmeras vezes para cirurgiões, para um monte de gente que não entende. Mas o lipedema, ele é uma camada protetora. Ela traz uma proteção de eventos inflamatórios e de risco cardiovascular, às custas da estética e da beleza. Engraçado você falando isso, me passou uma coisa aqui na cabeça ainda maior. A gente entrevistou aqui um médico maravilhoso, Dr. Denis Birman, que falou que a enxaqueca era um processo evolutivo, porque a pessoa sinalizava, né, o que estava acontecendo, o processo inflamatório. Eu posso falar do processo evolutivo do lipedema e é muito legal. E aí eu acho que o lipedema, estou aqui fazendo uma associação. Se eu estiver errada, por favor, me corrija. Mas me deu a sensação de que, evolutivamente, o lipedema é um fator protetor. Muito, demais. Imagina mulheres com lipedema, na época das cavernas. Na época das cavernas, tinham muito mais vantagens de sobreviver. Imagina, na época das cavernas, era o seguinte... A gente tem que... estiagem, faltando água, comida, tá? Em guerra com outra tribo. Um estresse danado. Estresse elevado. O que a gente precisa fazer? Quem que vai sobreviver? Vai sobreviver quem consegue armazenar energia. E falo mais. Exatamente. A diferença entre o homem e a mulher nesse momento era gritante. Porque a função da mulher... eu tô falando biologicamente, né? Não, entendi, perfeito. Era cuidar da prole.
E a função do homem, numa situação dessa, era sair... Ir para caça, trazer o alimento. Para caça, trazer água, alimento ou brigar com a tribo. Então, é assim, lá na época das cavernas, alguma coisa tem que avisar que precisa armazenar energia e que precisa sair correndo atrás de tudo isso. O que avisava? Era a inflamação. Então, algo inflamava, algo disparava esse sistema. E para aquelas mulheres que tinham o lipedema, que é um baita de um sistema de armazenamento de energia, ligava esse sistema, ele retinha a energia em forma de gordura e não liberava de jeito nenhum. Essa energia estava lá e ia sendo liberada muito aos poucos, de forma que a mulher portadora de lipedema, ela conseguia amamentar, sobreviver um período longo de estiagem e sair viva e propagar a sua genética. Enquanto isso, a mesma inflamação no homem fazia uma coisa diferente. Fazia ele sair correndo atrás de comida, de bebida e de ganhar uma guerra. Estresse, né? Esse estresse. Essa liberação de cortisol, Exato. Essa pandemia. Então a necessidade dos dois era diferente. Então, com certeza. Aí evoluímos, chegamos nessa tecnologia toda que a gente está e a gente criou um mundo onde a inflamação permeia tudo, né? É só sair ali fora que está respirando poluição, tem poluição sonora, tem poluição de tudo quanto é tipo, tem o estresse, você tenta atravessar, o cara dá uma buzinada. O corpo não entende uma buzinada da diferença de um aviso caçado. de uma tribo distante que vai te atacar. Né? Tudo isso é estresse. Mudaram os fatores. Exato. Ao mesmo tempo que tem comida farta. A gente não precisa mais armazenar essa energia toda. Então, as mulheres com lipedema, elas podem se queixar do lipedema, e eu entendo, porque tem uma questão... essa é outra coisa que a gente pode mergulhar, que é essa parte estética, porque se é dismorfia corporal, se não porque tem muito da inflamação envolvido nisso, mas, na verdade... é um mecanismo evolutivo bom lá atrás. Qualquer coisa que tem uma alta prevalência na população... Foi útil em algum momento da nossa história. Exato. Claro. A gente fez o trabalho de prevalência do lipedema na população feminina brasileira e deu 12,3%. É muita gente. Não tem... É muita gente. Se não tivesse relacionado à nossa sobrevivência, isso não existiria. Exato. Existem vários... Por exemplo, anemia falciforme. Não tem nada a ver com a nossa área. Mas altera a vascularização tremendamente. Altera. Mas veja que ela é uma vantagem evolutiva em algumas áreas do mundo onde tem muita malária, pois ela impede que as hemácias sejam infectadas. Então, é uma doença? Traz malefício? Traz. Mas em algumas determinadas áreas do mundo, isso foi uma vantagem. Em algum momento, aquilo foi uma vantagem. Exato. Então, o lipedema é uma baita de uma bateria, uma vantagem evolutiva para armazenar Provavelmente energia. Foram as mulheres que mais passaram seus genes Aquela amiga magrinha, que a mulher com lipedema morre de inveja, seria a primeira a ser dizimada embora, né? Lá atrás. Entendi, perfeito. Agora, vai mudando também o conceito de beleza, né? Se a gente pegar todas as deusas da fertilidade... Renascimento, né? Você tinha ela já vinha, um volume muito era maior. A beleza era isso. Exato. E conferia também a conotação da fertilidade. Isso. Né? Os quadris largos era o que denotava uma possibilidade maior de gravidez com êxito, né? Tanto é que as mulheres muito sequinhas, ou então as mulheres que entram para um quadro de anorexia, deixam de menstruar. Sim. Literalmente, né? Sim. Então isso é um critério até. Exato. Porque não tem hormônio, gordura suficiente que aí para entra produzir. Mais um aspecto. O tecido gorduroso é um órgão. Exatamente. É um órgão endócrino. Produz um monte de hormônio, adiponectina, leptina e assim vai. Tem um monte, né? Então,
quando você simplesmente tira essa gordura, você está amputando o corpo Parte de um órgão produtor. endócrino. Uhum. E se você não entende a parte metabólica disso, você está criando uma doença que ninguém sabe tratar. Até porque você está tirando algo que estava ali porque tem uma função. Exato, Uhum. exato. Então, por isso que, infelizmente, né, as pessoas se aproveitam do nome lipedema, que, assim, por um lado é ótimo que apareceu na mídia, porque todo mundo ficou alerta, mas por outro lado também tem muita gente se aproveitando Fazendo uso disso. secundário. Exato, né? para vender a solução milagrosa, para vender o aparelho milagroso, para vender a cirurgia que falam que é A resolução. resolvo a cura da doença, né? Você tira um órgão endócrino, você amputa a mulher do seu órgão endócrino, que é a Que é gordura, uma gordura boa, que é uma gordura boa, né? e assim, ela vai ficar bonitinha, com a perna bonita. Qual é a repercussão imunometabólica No organismo. no organismo? Tem muita coisa para aparecer. Eu vejo isso diariamente no consultório, porque ninguém volta no cirurgião que tirou a gordura para falar, eu tô com esses outros problemas de Com saúde. certeza. Porque ninguém faz a correlação de uma coisa Nem com o outra. cirurgião plástico faz esse tipo de correlação. Não, ele só tem o feedback positivo. Uhum. Ou seja, a mulher vira e fala assim, realmente, minha perna ficou bonita, legal, ótimo. Aí ele fala assim, então eu deixei a perna bonita, então eu vou continuar replicando isso continuamente, sem fim. Indefinidamente, Só porque que- tá dando certo. Só que, na verdade, você está tirando um órgão que vai influenciar Metabolicamente. metabolicamente E ela no depois. organismo inteiro. Exato. Aí o que acontece? Isso já tem trabalho mostrando. Você faz a lipoaspiração, tira a gordura, começa a depositar gordura visceral. Entendi. Que é o equilíbrio, o corpo vai encontrar um equilíbrio. E o equilíbrio da deposição de gordura está onde? Na deposição da visceral. Só que a visceral é aquilo que eu falei. É a que traz todo o risco que é ruim, cardiovascular, Mas a ele gordura sempre ruim. vai, o que você está falando é que o organismo sempre vai fazer um balanceamento Se ele entre a não gordura consegue- visceral e a gordura periférica, digamos assim. Seria Sim. isso? Agora- Se eu tirei muita periférica, Ele vai ele pôr no entende outro. que eu preciso... Perfeito. E isso é uma catástrofe. É uma Porque catástrofe. Não, perfeito o mulher- mecanismo de alto equilíbrio que o organismo tem. Ainda que errado. a mulher com o lipedema tem baixa gordura visceral. Na hora que tira o lipedema, a gordura visceral Aumenta. estoura. Olha só, a gente tá botando aí algumas Estágios. coisinhas, né? Tá certo? Original, doutor Alexandre Amato. Dele Claro que tá próprio. certo. Tá certo, não Obrigada, temos Bru. nem como. Tô dizendo que meu derico. Então, Vamos lá. é muito legal a gente falar disso, porque, assim, essa é o estágio evolutivo, a classificação evolutiva do lipedema. Primeiro que toda classificação em medicina tem que ter alguma razão de existir. Se ela não tiver, ela é inútil. E, normalmente, quando a gente apresenta algum tipo de classificação, é para discutir e definir o melhor tratamento. Só que isso está sendo usado de uma forma errônea, porque você mostra para as mulheres, olha, tem o estágio 1 a 4, ela está no estágio 1. A primeira coisa que ela vai pensar Vou pra cirurgia. porque eu não quero chegar no estágio 4. Entendi. Só que não quer dizer que todas que estão no estágio 1 Vai vão evoluir pro evoluir até o 2, estágio pro 4. 3, pro 4. Quer dizer que só que quem está no 4, um dia esteve na 3, 2 e 1. Aham. Só que são raras as que realmente Evoluem. evoluem. Para chegar no estágio 4, tem que ter uma confluência de fatores muito grande. Entre elas, a persistência de uma inflamação crônica para a vida toda. A maior parte das mulheres, aquele 12,3% que eu falei, está no estágio 1. O estágio 1 é o comecinho, é tranquilo, é o mais fácil de Mas, Alexandre, de a gente tratar. tem como? Agora eu vou falar como leigo, que é o nosso público, né? Tem como a gente estar no estágio 1 e o médico já conseguir ter uma Detectar. percepção, assim, que se não conseguir tratar agora, vai evoluir? Porque você disse assim, nem todo mundo que está no A estágio 1 maioria vai chegar no não estágio evolui 4. ainda. Não evolui. Mas tem como já no estágio 1 a gente ter, assim, algum indício tratamento. de Essa que... é a que vai chegar no estágio 4. O sim. paciente que Ah, chega esse com estágio 1 predictor, e né? eu acho que essa tem a condição de Isso. chegar no Isso. estágio 4. Tem algum caminho que a gente consiga ver isso? Eu acredito que a melhor forma de falar seria quem chegou no médico
Uhum. E é uma pessoa que está ativamente buscando uma solução. Essa Isso. pessoa já não vai chegar no estágio 4. Perfeito. Porque ela já está buscando. Porque ela está esse buscando. caminho. Eu já sei que ela pode não encontrar agora, nesse exato momento, a solução para o problema dela, mas quer dizer que ela está buscando e que ela não vai desistir. As que chegaram no estágio 4 É aquela são que foi todas as que deixando. não tiveram informação. Nenhuma, né? Nenhuma. É triste. Sim. É de chorar. Eu tenho paciente estágio 4 que eu não consegui ajudá-la, porque já era Não tinha- tarde demais, mas eu consegui ajudar as 3 filhas que Entendi. estavam no estágio 2. Perfeito. Então, Porque tem um Quer dizer, componente genético muito. muito grande. Que é aquela Muito coisa grande. que não vai. O carro vai começando a dar defeito, a gente leva para manutenção. E se a gente não vai, a gente vai só protelando até que o motor do carro para totalmente. Esse é um caso. Tipo, a pessoa que chega no estágio 4, se ele tivesse procurado anteriormente, já tem todo um suporte para não chegar ao nível 4, né? Exato. É, assim, um dos fatores da confluência toda que eu falei é a desinformação. Com certeza. E a Fantástico. desinformação não só da paciente, isso tem que deixar muito claro, que não é culpa da Dos paciente. médicos sim, também. É culpa dos médicos, mas culpa da formação, porque ninguém nunca falou sobre lipedema na Na tua universidade. faculdade, então, ótimo, Alexandre. Eu ia falar isso. Pois é, E eu era uma estudante bem estudiosa, tá? de rodapé de livro. Não, eu era aquela, não faltava aula, tá? Eu fazia caderno, o professor espirrava, eu botava... Psh, tá? Porque como eu sou disléxica e sou TDAH, eu tinha que ficar ali, senão eu desviava, eu não podia. A mão tinha que estar ocupada com a mente. E eu me lembro, por exemplo, vascular eu tive ótimos professores, e eu falava, gente, mas eu nunca ouvi falar. Quando eu estava Incrível. procurando você, eu falei, caramba, eu faltei a aula. Aí alguém, um colega meu, que é angiologista, falou, faltou não, Bia, a gente não deu mesmo. Eu falei, ai, graças a Deus. Não teve ninguém que conversava. É uma Não. doença que foi descrita em 1940. Esqueceram dela, porque assim, em 1940 veio a guerra depois. Estava todo mundo preocupado com reconstruções vasculares. Vamos corrigir as lesões grandes vasculares. Grande da guerra, né? E aí todo mundo esqueceu Com certeza. de uma Isso questão virou que perfumaria parecia estética. Exato, perfumaria. Diante da demanda da guerra, né? Exato. Então isso foi meio que esquecido. E aí tem um outro problema também, é que a propedêutica foi se perdendo durante a evolução tecnológica, né? Todo mundo começou a pedir exames para Sem conseguir ver o paciente. provar. Eu acho assim, a psiquiatria é a única área que está meio que distante ainda dessa Mas demanda. você sabe que não? Eu sempre examinei meus pacientes e tinha uma coisa, os Não, o que eu pacientes... estou falando é exatamente isso. É que ainda tem muito Tem. do exame e da propedêutica. Não, e os exames são, hoje pra gente, é fundamental, não para dar o diagnóstico, mas dar possibilidades, hipóteses que junto De com caminhos. de caminhos, né? É o conversar com o paciente, Isso. é o examinar, que você consegue dar um diagnóstico, assim, fazendo anamnese, não precisa de um exame de laboratório. Agora, quando chega numa coisa dessa, as pessoas começam a se afastar desse diagnóstico da arte da propedêutica, Sim. né? Ah, não, eu quero um exame de sangue mostrando que tem lipedema. Não existe. Uhum. Só que assim, tem exame tem trabalho do século passado com tomografia, com ressonância, mostrando o diagnóstico de lipedema. Só que todo mundo esquece isso. Ah, tem. Então Tem. pode ser um recurso a Pode. mais dentro É completamente da irrelevante, clínica. Sim, porque o mas diagnóstico ele é clínico. Mas eu acho tão importante algumas coisas, Alexandre, porque às vezes tem pacientes que não se convencem. Aí você fala, mas o senhor está me dando um diagnóstico. Quando você tem um exame que pode não definir, mas pode ter um Auxiliar. indicativo que você possa, tá vendo? Olha, isso aqui está acontecendo. Aí É. aquilo parece que desperta um pouco, cai um pouco mais a ficha. Porque não depende só de acreditar no médico, depende do que ele está percebendo e vendo. Eu vejo duas fases no meu consultório com relação ao lipedema. Uhum. No começo, falando 10 anos atrás, as mulheres iam lá no consultório com varizes, Uhum. aí eu diagnosticava o lipedema, falava, meu Deus do céu, ela tá aqui para tratar as varizes. Se eu falar Mas- de que eu não vou ficar quieto, eu vou falar, se Ela eu não falar vai alguma entender, coisa, né? aí o que eu fazia? Eu
plantava a semente da ideia. Falei assim, leia um pouquinho sobre esse assunto. Aí, quando ela voltava, ela, quero conversar mais sobre isso. Falei, ótimo, maravilha. Você dava um material acessível, né? Exato. Hoje já mudou. Hoje as mulheres já vêm com essa consciência de que tem isso, só quer a confirmação. E pode vir junto também, né? Varizes e lipedema. Sim, tem uma correlação bem alta. Aí tem até, eu acredito que uma piora a outra e a outra piora uma. Entendi, então tem um ciclo vicioso aí. É uma estrada de mão dupla, Exato. literalmente, né? Então, essa conscientização levou a... assim, obviamente, as mulheres me procuram por causa do lipedema, então elas já vêm com essa consciência. Para outros médicos, talvez não tenham essa consciência e seja necessário plantar a sementinha lá antes. A sementinha também no colega para que ele possa encaminhar. Exato, direitinho, que é o né? nosso trabalho, tentar divulgar isso para a comunidade médica científica. Também, para que ela possa encaminhar, né? Dar eu lembro que no começo eu ia nos congressos, as pessoas ficavam, o Amato ali que está tratando obesidade inventou doença, né? Meu amor, então bem-vindo ao clube. Porque quando eu comecei a tratar pânico, eu já estou formada há 37, sei lá, já perdi a conta. Sou da turma de 1988 da UERJ, então tem muito tempo. De formada, eu entrei em 83, 84, me lembro. Eu me lembro que eu comecei a tratar pânico muito cedo, assim, aquela coisa do transtorno de pânico. Hoje eram crises isoladas, e eu comecei a tratar na época, até com a paroxetina, e as pessoas diziam, a Bia agora inventou esse troço de pânico, porque isso tudo é uma histeria, ela inventou isso, né? E aí, anos depois, alguns colegas que me acusaram de ter inventado bateram no meu consultório em crise de pânico para eu cuidar. Eu falei, olha, não fui eu que mandei isso, hein? Isso é o destino, não fui eu. É muito interessante. Recentemente eu estava num congresso e encontrei um professor meu italiano. Italiano é figura, porque não consegue falar baixo, né? Tem que ser sempre bem... estridente. Amato é italiano, então eu posso falar sem medo. Mas aí eu explicando que eu estava tratando lipedema, eu sei que Amato, você está tratando obesidade. Esse incrível, meu né? chefe. Entendi. E a dificuldade das pessoas com as coisas que não foram vistas na faculdade, né? Exato. E a medicina é muito maior que a faculdade, graças a Deus, né? Exato. A medicina ela vai evoluindo, independente do que a faculdade pensa ou não. Então a gente aprende muito mais depois. Se eu parar para rever, hoje em dia eu não faço nada do que eu aprendi na faculdade. Nada. Valeu a pena o básico? Valeu. É ele que dá as bases para a gente conseguir evoluir. Né? Anatomia. Exato. Mas a gente tem que entender, quem entra na faculdade de medicina vai estudar muito e vai olhar para trás e falava, que bom que eu não faço mais assim, porque você está se atualizando, né? Eu fui professor universitário por 10 anos, né? E uma coisa que eu sentia era que os alunos queriam aquilo mastigado, pronto, como um fluxograma. Deu isso, faça isso e faça não sei o que vai dar certo. E eu vivia falando que a universidade ela não existe para isso, para te dar o mastigado. Ela existe para ensinar você a pensar e criar um julgamento crítico. E, mais básico ainda, aprender a aprender. Exatamente. Eu acho que a grande... O eterno aprendiz. A faculdade tem que te fazer um eterno aprendiz e gostar disso. O grande salto na minha vida foi quando eu realmente aprendi a aprender. Exatamente. Eu sempre gostei de aprender, mas aprender a aprender, a forma que dá certo para você é a forma que você consegue levar para frente, para o resto da vida, continuar gostando de aprender. Hoje o lipedema é o meu foco, hoje é o que eu gosto de fazer, mas eu não sei por quanto tempo, talvez pode ser que algo te fascine, a ponto exato. de você... querer mudar, e aí eu vou querer aprender de novo, e acho que isso que é o legal, né? Eu acho que isso é fundamental. Quem falava muito isso era o Burle Marx, né? Que falava assim, como é que você atribui a sua criatividade? Curiosidade eterna. Curiosidade eterna. Curiosidade. É mais ou menos isso, né? Tinha um livro que eu li, Da Vinci Course, seria algo como
a sina de Da Vinci, né? Inquieto por conhecimento. Inquieto, aparece alguma coisa legal na frente, eu vou atrás dessa dopamina aí. Exatamente, um inquieto maravilhoso. E aí, acho que respondendo a pergunta inicial, né? Por que o lipedema? Porque eu estava sempre em busca de algo novo, alguma dopamina nova dentro da minha área. E eu vi um diamante bruto, uma coisa que alguém precisava começar a lapidar. E ao lapidar, cada lapidada é mais dopamina, é mais vamos aprender alguma coisa diferente, vamos acrescentar alguma coisa no conhecimento geral. É tão bom ter essa coisa de ser o desbravador, né? Tem isso, né? Vão dizer que a gente está inventando coisa, vão dizer que a gente resolveu fabricar algum conceito para ganhar dinheiro. Imagina, tudo que a gente não ganha dinheiro. Quando você resolve ser desbravador. Eu vejo todo mundo ganhando dinheiro em cima disso e fazendo picaretagem. Eu falo, ai meu Deus do céu, acho que eu fiz alguma coisa errada. Eu abri a caixa de Pandora aqui e o negócio tá descontrolado. Você vai tomar a paulada, não tem jeito. Mas e a dopamina que o desbravar dá? É tão fantástico. Eu costumo dizer assim, existe um tesão em aprender a aprender que, para mim, equipara... Eu tenho orgasmo físico e tenho orgasmo mental. O orgasmo mental me é suprido pelo aprender. É isso aí. Às vezes eu chego para minha esposa com um artigo, nossa, isso aqui que legal. Ela olha assim, tipo assim, é interessante, né? Aquela cara de interessante. Querido, mas qual é o tratamento do lipedema? Vamos lá. Ok, então... Não, ficou muito claro, assim. Para mim, tem alguma dúvida? Não, para mim ficou... Quer falar mais alguma coisa? Eu vou fazer ao contrário. Eu vou começar pela cirurgia. Por favor. E aí eu vou dar a volta ao contrário. Então, por que a cirurgia não é a solução? Né? Porque se eu tiro a gordura, eu mantenho toda essa questão metabólica. Mas eu posso falar do ponto de vista de artigo científico, de estudo e tudo mais. Eu acho curioso. Eu fiz a meta-análise e tive que levantar todas as cirurgias de lipedema no mundo. Nossa, você fez esse trabalho, Fiz, publiquei. 421 cirurgias publicadas de lipedema no mundo. 421 desses trabalhos todos, a grande maioria foi a avaliação por autoquestionário e com uma perda de segmento gigantesca. Ou seja, as pessoas operavam e desapareciam depois. E o trabalho simplesmente ignorava esses dados e via só as que não desapareceram. Das que não desapareceram, elas iam em casa, respondiam um questionário e esse aqui é a avaliação do resultado da cirurgia. Gente, falta muito para a gente conseguir falar que cirurgia é padrão ouro ou alguma coisa de relevância perante esse cenário. Não tem parâmetro, né? Não tem. 421 é muito pequeno. Pouco, uma amostra muito pouco. Embora tenha gente que fala que já operou 2.000, 4.000, eu quero ver publicado, porque isso não está publicado, né? Então, falta muito. Então, esse é o lado ciência. O lado fisiopatologia é todo aquele que eu falei da imunometabólico. Né? Então, tudo bem. Então, se a cirurgia não é a solução, qual que é o tratamento? Mas assim, a cirurgia é a solução em algum momento? Depois que você tem toda a questão imunometabólica, imunoendócrino, metabólica controlada... Você fala imuno porque além de substâncias de tem hormonal... as citoquinas inflamatórias, são mais importantes ainda. Que modulam a imunidade também. Exato. Tá. Depois que a gente tem isso controlado, pensar numa cirurgia, numa questão estética... Mais estética do que outra coisa. Pode pensar, só que aí a doença já está controlada. Não sei nem se é doença, tá? Entendi. Por toda aquela questão, se a gente voltasse 20.000 anos atrás, não seria visto como uma doença, seria uma vantagem, né? Então, ou talvez até como um sintoma. Porque um grande problema na medicina atual é um negócio chamado fechamento precoce. Já ouviu falar? Fechamento precoce, não. Fechamento precoce é o seguinte, quando você dá um diagnóstico, você carimba na testa da pessoa um diagnóstico, pronto, todo mundo à sua volta para de investigar. Qualquer outra coisa. Outra coisa. Perfeito. Fechamento precoce, falei que é lipedema, então tá bom, então vamos tirar a gordura que resolveu. Fechamento precoce, falei que é uma placa na carótida,
não vou ver mais os Investigar fatores de risco, O que levou à aterosclerose. formação? Toma um remedinho Pra ou aquela- faça a cirurgia e é isso, fechamento Perfeito. precoce. É uma das grandes falácias, mas um dos maiores erros na medicina hoje em dia é o fechamento precoce. Então, se eu chamo lipedema de doença, eu induzo o erro do fechamento precoce, porque a doença por si só, ela está contida nesse nome lipedema. Se eu falo que é um sintoma, eu não fechei. Eu tenho que, Tá dentro eu tenho que de um quadro rastrear maior. o que levou a Entendi. esse sintoma lipedema. Eu não carimbei. É a mesma coisa que uma dor de cabeça ou um tumor cerebral. Dor de cabeça, eu ainda tenho que investigar, eu não sei o que é. Eu posso tratar a dor de cabeça, mas eu vou estar sempre com a pulga atrás. O que tem pode por trás estar gerando disso? isso? Agora, Seria como você fazer hipótese, mas não fechamento. Exato. Na Né? hora que você dá o Hipótese, diagnóstico final, ó, exatamente. até falando de dor de cabeça, tem uma cefaleia tensional. Pronto. Uhum. Carimbou, é isso, eu não vou investigar outras causas. Então tem que tomar muito cuidado com A isso. medicina como um todo, né? Como um todo. Concordo com como você. um todo. Então, eu me perdi. Não, você estava falando da questão da cirurgia. Que a gente estava falando porque não é a primeira. Então, Aí a gente eu falou, mas entrei no existe fechamento algum precoce. caso que a cirurgia estaria indicada? Aí você falou, se tiver com tudo equilibrado, né? Essa questão da gordura, a questão Exato. imunológica. Isso, as últimas falas foi Exatamente trazendo a comparação nisso. da dor de cabeça com uma cirurgia cerebral. Então, se eu taxo o lipedema como um diagnóstico, aí o incauto pode pensar assim, então arrancar a gordura resolve. Não, é um sintoma. Mesmo tá com uma dor de cabeça, então corta a cabeça que não vai mais ter dor de Vai cabeça. acabar. Brincadeiras à parte, Exatamente. eu ouvi isso de um colega com relação a um membro. O membro tá doendo. Amputa que resolve. Realmente, Não, resolve. aquela dor, mas vai ter a fantasma, E nem sempre. provavelmente. É isso que eu ia falar, e a dor fantasma. Exatamente. É impressionante, né? Mas é aquele negócio da simplicidade, né? A simplicidade é o auge da sofisticação. Só que na medicina você tem um limite, você não pode simplificar demais, porque se simplificou demais, você pode incorrer a outro erro, né? Que é muito complexo, né? É muito complexo. É muito complexo. E tudo está interligado. Você mexe uma coisinha aqui, vai interferir do outro lado ali, né? Não tem como a gente não pensar que está tudo interligado, né? Então, ok, sobre a cirurgia, vamos falar do tratamento. O tratamento, eu tento resumir em uma frase, né? Você tem que descobrir o que te inflama. Que faz essa que leva tempestade inflamatória, né? O que está levando a essa inflamação? Porque o lipedema é a resposta do organismo à inflamação. Então, se é uma resposta à inflamação, eu não vou tirar essa gordura, porque a inflamação vai continuar lá e vai continuar aparecendo e transbordando em outros órgãos, outros sintomas. Ou pode até virar sintomas. A gordura visceral. Como? Gordura visceral é uma resposta inflamatória. Exatamente. Ela é uma resposta e ela causa a resposta inflamatória, né? Então, mas não é só isso, pode aparecer de outras formas também, né? Então, o que te inflama? Essa é a grande pergunta. E muita coisa pode inflamar. Né? O que eu vejo no dia a dia é que todo mundo tem vários gatilhos inflamatórios, mas tem um que é um elefante na sala. Um que é muito maior do que todos os outros. Né? Eu posso tirar todos. Se eu não tirar esse, que é o grande inflamatório para ela, vai continuar tendo sintoma, né? Vai continuar transbordando. E aí pode ser muita coisa, pode ser desde a alimentação, pode ser algum medicamento, pode ser uma outra doença, pode ser estresse, pode ser muita coisa, né? Então E varia de paciente para paciente? Bastante. Varia, né? Bastante. Então, muita gente também manda mensagem para mim, ou fala, eu já estou fazendo tudo no tratamento clínico, tratamento conservador, que é como eu me refiro ao não cirúrgico. E não melhoram. Então, você não está fazendo tudo. Com certeza. Você não tirou o elefante. Não tirou o elefante da sala. O elefante da sala, exatamente.
E muita gente acha que tirou e não tirou, porque fez mais ou menos, deu Em algum momento deslizou em alguma coisa. Exato. E aí entra a questão alimentar, por isso que eu escrevi 2 livros de alimento. Anti-inflamatório, a dieta anti-inflamatória. Anti-inflamatória, a cetogênica. dieta Cetogênica. cetogênica estratégica. É, Qual é esse aqui? e o da dieta anti-inflamatória. Dieta anti-inflamatória. São os alimentos que podem causar inflamação. Mas veja, até o exercício mal feito pode causar inflamação. E aí, a coisa dos exercícios Método para... de exercícios para lipedema. Isso. Porque, assim, eu tenho que dar... Guia prático para o personal trainer. Para paciente também. Foi escrito para ambos. Tá. Né? Então, é muito bom isso daí, né? Professor de educação física, o próprio paciente pode dar conta ali, passo a passo, para se Exato. desenvolver. Fala um pouquinho desses 3 aqui. Pra gente. Vou contar. Por onde começou. E a razão pela qual... Tem até uma história do porquê, né? Da dieta anti-inflamatória, eu posso contar até uma história pessoal, fica mais fácil de entender. Há muitos anos atrás, eu estava viajando numa fazenda, e aí eu comecei com uma dor abdominal. Aí eu me examinei, descompressão brusca positiva. Apendicite. Chamei meu irmão, que é cirurgião também. Examina aí. Ai, Apendicite. Ai, meu Deus do céu. Ficou na ponta do pé. Acabou o feriado, vamos direto para o hospital. Mas o médico Nem é esperou. teimoso. Eu falei, só vou amanhã, não vou hoje. Meu Deus, tá. Ai, que horror. Viajei, voltei para São Paulo, fui para o hospital. Aí eu encontrei, no pronto-socorro, encontrei um professor meu. Aí ele, vem cá. Me examinou, falou assim, menino, você tem muito a aprender ainda. Não é uma apendicite, é uma colite. Eu falei, não, professor, olha aqui. É uma aí apendicite. nessa região... Me opera. Ele, não, é uma colite, eu vou te provar. E aí, ele fez um monte de exame lá, viu que não era uma apendicite, aí ele me deu um anti-inflamatório. Toma esse anti-inflamatório e vai para casa. Eu morrendo de medo, porque anti-inflamatório numa apendicite... Podia fazer o papel ao contrário. E você fazer uma supuração e tava lascado, septicemia. Tomei, melhorei. Aí... Uma semana depois, passou um representante de laboratório falando de um certo exame de intolerância alimentar. Aí eu pedi para ele, vamos fazer esse exame que eu quero descobrir o que aconteceu comigo. Fiz o exame. E você ficou bem com aquele anti-inflamatório, bem, ponto, passou. Fiquei bem, mas encucado. Seguro, Sim, claro, preocupado, tipo assim, mas qualquer hora esse negócio vai explodir aqui. Exato. Aí, eu fiz o exame e deu lá que eu tinha uma intolerância a alguns alimentos, entre eles cevada, milho e alguns outros. Naquele final de semana, eu tinha passado o final de semana inteiro comendo pipoca e tomando cerveja. Lá. Essa combinação Perfeita, né? Falei, caramba! Tirei isso e os outros alimentos, melhorei demais. Então, foi o meu primeiro contato choque foi de pessoal. realidade com essa questão da inflamação, primeiro. Né? Aí eu falei, melhorei. Então, ótimo, vou por esse caminho. E acabei que tive que passar isso para as minhas pacientes de certa forma. E eu ficava repetindo, só que a história é longa, é difícil explicar. Então, eu acabei escrevendo o livro para mostrar uma das maneiras de se identificar esses alimentos que desencadeiam gatilho, que é o inflamação. gatilho de cada um. O seu era milho e cevada. Naquele momento, né? Hoje, nem tanto assim, mas aí entra a questão do leaky gut, síndrome da permeabilidade intestinal. Sim. É muito mais coisas do que só isso. Mas eu precisava trazer de uma forma mais simples das pacientes fazerem, né? Então, o livro saiu daí, que eu precisava entregar para elas uma solução... Que é a dieta anti-inflamatória. Para identificar o que para elas poderia estar inflamando, né? É simples, né? Isso dá para... Não precisa... não tem uma ciência grande por trás. O que você jantou há 2 dias atrás? Ninguém lembra se não tiver anotando. Com certeza. Só que você pode ter uma intolerância até 72 horas depois do que você comeu. Então, você pode identificar vários fatores alimentares e inflamatórios fazendo um diário, entendendo o que está por trás disso.
né? Mas aqui você fala também de alimentos que, de alguma maneira, tem aqui o diário, tudo direitinho, mas que, de alguma maneira, tem um poder anti-inflamatório por si só. Então, esse é um grande problema e uma falácia também. São as dietas anti-inflamatórias em que tem a lista dos alimentos que inflamam e lista dos alimentos que desinflamam. E aí, ó, come mais disso, come menos daquilo, que você está fazendo uma dieta anti-inflamatória. Bom, eu peguei uma paciente que tinha uma intolerância e uma inflamação absurda com a castanha do Pará, que é um baita de um alimento anti-inflamatório. Falei, caramba, tem alguma coisa a mais aí. Então, é mais uma individualização, cada corpo funciona de um jeito diferente. Especificamente, essa paciente, ela só melhorou quando eu tirei a castanha do Pará. Pelo amor de Deus, gente, eu não tô falando para parar. Não, mas você tá radicalmente não pode Você comer tá falando esta paciente. Exato. Né? E aí tem uma coisa bem individual, só que existem sim alguns alimentos que têm maior probabilidade de causar inflamação na população em geral. Um exemplo, assim, todo mundo conhece, é o trigo e o glúten. Exatamente. É um auto-inflamatório. Tem gente que tolera, Numa boa. Mas boa parte tem alguma resposta imunológica a isso. Então, e mais sintomas também, né? Distensão abdominal, gases. Exato. Tudo isso que você está falando tem todo sentido. No início do ano agora, eu me internei para fazer um exame de rotina e no exame, eu não fiz o exame, acabei ficando internado por outros motivos e uma das coisas que eu fui investigar era um processo inflamatório no intestino. E aí eu fiz toda uma reconstrução em um processo inverso do que eu estava me alimentando e mudou completamente. A Bia já estava assim muito preocupada. Nossa, você tem andado com o abdômen distendido, você está muito distendido, isso não é normal, isso não é gordura, tem alguma coisa. E aí realmente a gente fez um processo de retirada de algumas alimentações e realmente assim, ó, meu processo zerou. Então, é muito frequente. Eu como cirurgião, eu fui por muito tempo aquele cara que o problema tá ali, vamos arrancar fora e que é a problema mentalidade resolvido. que a gente... E tchau. Quando eu tive esse choque de realidade comigo, quando eu fui parar do outro lado, eu teria me operado aquele dia. Eu teria tirado o meu apêndice. E eu tenho certeza que teria sido aquele apêndice branquinho que eu ia ter que dar um peteleco para ele ficar vermelho para conseguir me auto-justificar a cirurgia. Eu falei, caramba, tem muito mais atrás disso e eu tenho que me preocupar, né, com a alimentação. Quando as coisas batem na gente, a gente muda a perspectiva de visão, né? Mais do que isso é quando bate na própria família. E aí eu dou a volta inteira e chego naquela profecia da minha mãe, que foi, você tem que fazer medicina para cuidar dos seus próximos, né? De você, que foi quando nasceu meus filhos, né? E bom, a minha filha tinha alguns problemas, né? E assim, passava em vários especialistas, ninguém conseguia ajudar. E aí eu sempre fui um cara de estudar coisas fora da minha especialidade. Um dia a gente estava viajando, eu caí num artigo e eu tive uma luz. Eu falei, eu preciso fazer duas coisas. Convenci minha esposa, ela é médica também, mas convenci ela a tirar o glúten da minha filha por um mês, e se não desse certo, fazer uma dieta cetogênica, que é outra aqui que eu posso explicar também, e ver o que ia acontecer. Convenci minha mãe, porque se a avó não ajuda, não tem com certeza, porque vai pra casa da avó é mimada. Pois é. Aí tiramos o glúten. Uma semana. Uma semana. O plano era um mês. Eu tirei, em uma semana, ela zerou todos os sintomas. Meu Deus. Todos os sintomas. Virou uma criança completamente normal. Falei, meu Deus do céu, esbarrei com uma coisa aqui enorme. Porque se nenhum dos especialistas me falava que poderia ter essa correlação... tinha essa possibilidade, né? Eu esbarrei em uma coisa que ninguém sabe, pelo amor de Deus, né? Ou... Aí é outro problema, que é a hierarquia de conhecimento, que a pessoa acha que o que ela sabe é maior do que o outro, né? Bom, aí falei, beleza, até esse momento eu não sabia o que estava acontecendo, mas eu tinha descoberto o gatilho. Uma possibilidade. Aí eu fiz o genoma de todo mundo em casa.
óbvio, para a gente tirar o glúten de uma criança, a gente tem que tirar de todo mundo na Da casa. família, Então, né? eu tenho um filho, uma filha, minha esposa, né? Todo mundo Você. sem glúten. O que aconteceu nessa semana? Minha filha resolveu. Meu filho estava naquele período de terror noturno. Uhum. Resolveu. Minha esposa parou de ter oscilação de humor e brigar comigo. Gente, isso Desculpa, é Ju. maravilhoso. Não, mas isso já passou. já Isso já passou. passou. Ah, E eu comecei a dormir melhor. Mas aí você pode argumentar, você tá dormindo melhor porque toda a sua vida melhorou. Sim, ok. Não posso falar que o glúten influenciou Sim. diretamente em mim, mas, mas teve um impacto criou grande. um impacto de paz na sua casa que pode ter melhorado Exato. secundariamente o seu sono. Aí eu fiz o genoma de todo mundo. Aí eu descobri que a minha filha tem lá uma mutaçãozinha e a minha esposa também, e que são gatilhos inflamatórios. Meu filho não tem, eu não tenho, mas essa mutaçãozinha era o suficiente para desencadear a inflamação. Foi aí, nesse ponto, não quando aconteceu comigo. Quando Entendi. aconteceu comigo, Com eu os só filhos. olhei o outro lado do muro e falei, realmente tem um O campo milho, muito a maior cevada, do que... exatamente, do que a gente está Quando vendo. aconteceu com a minha filha, eu falei, não, agora eu vou pular esse muro e vou Botar realmente estudar tudo sobre esse assunto Que legal. e vou mergulhar, né? Aí eu cumpri a profecia da minha mãe, aí eu às vezes falo que eu cumpri minha função na Terra, né? Eu posso morrer hoje que eu tô feliz porque eu ajudei minha filha a ter uma vida melhor. melhor, né? né? Então, e aí veio a história da dieta cetogênica. Que primeiro você fez a A anti-inflamatória, anti-inflamatória. a cetogênica. Aí a cetogênica foi o seguinte, né? Nessa época tudo já tinha melhorado bastante, mas eu mesmo estava um pouquinho gordinho, né? Eu já tinha feito uma cetogênica antes e tinha melhorado. E a cetogênica tem um caráter anti-inflamatório muito grande. Mas você diz a cetogênica radical, Radical. porque tem a questão dos horários. Né? Na cetogênica radical, a gente produz os corpos cetônicos em quantidade a ponto dele ter um efeito anti-inflamatório muito grande. Diferente de uma dieta anti-inflamatória, em que você não oferece os alimentos Que inflamam. inflamatórios, a dieta cetogênica, obviamente eu não vou oferecer esses alimentos que inflamam, mas eu também vou mudar o metabolismo de forma que o metabolismo penda mais para a desinflamação. Entendi. É como se você ganhasse um aliado a mais. Exato. Você não inflama e, além disso, você tem um fator anti-inflamatório. Exato. E tem gente que se dá muito bem com a cetogênica, não é todo mundo, Sim, mas claro. tem gente que, assim, Como não é todo brilhante. mundo que é milho e cevada. Exato. Né? Que dá problema. Exato. E aí, como essa é também uma estratégia anti-inflamatória, eu acabei escrevendo para tentar ajudar as minhas pacientes que querem seguir por esse, se beneficiar por esse da caminho. dieta. Especificamente comigo, a cetogênica assim, sinceramente, eu acho que todo mundo na face da Terra devia experimentar a cetogênica por um mês. Porque as pessoas que ficam bem com a cetogênica ficam tão bem, Que tão depois bem, elas mantêm. que elas merecem saber disso para depois tomar uma decisão. Entendi. Escolher. Se você nunca fez uma cetogênica na vida, você não sabe o que é uma cetogênica para você. Você pode estar bem hoje, mas será que você não estaria melhor numa cetogênica? Eu acho que é um conhecimento muito... O autoconhecimento. Com certeza. Né? A gente deu Para a volta você fazer inteira. as escolhas. Em última instância, você dá liberdade de escolha a qualquer pessoa. Quando você dá o conhecimento, as possibilidades. A gente nasce sem um manual de instrução. E o manual de instrução que a gente tenta criar, ele não é igual para todo mundo. Exatamente. E além de não ter um manual de instrução, a gente não tem um manual de estratégia. São coisas diferentes, né? Eu não consigo virar um piloto de Fórmula 1 lendo o manual do carro. Isso é estratégia, é muito mais do que o manual. Então, a gente tem que ir criando durante a vida... E se permitir provar possibilidades. Experimentar se permitir, possibilidades. acho que é perfeito isso, né? Porque às vezes as pessoas acham que tem que me permitir como médico dar uma dieta para você. Não. Você tem que se permitir o autoconhecimento. Exatamente. Eu cheguei tarde demais para o autoconhecimento, né? A primeira parte da minha vida, né? Eu estava naquele
naquele fluxo de eu tô fazendo o que todo mundo faz, o que eu acho que é o certo e ponto final, e não tô nem aí para a resposta do meu corpo. Quando eu comecei a prestar atenção nisso, eu vi que é muito nobre o autoconhecimento. E tentar instigar isso nas pessoas, de realmente entenderem o próprio corpo, eu acho assim que Eu acho que é dar é uma muito carta legal. de Alforria. alforria, tá aqui a sua liberdade, independente de eu estar vivo ou não. É, Eu sempre digo que o grande médico é aquele que inspira, quando ele não mais estiver aqui, tudo vai estar bem. Porque você aprendeu o Deixou. caminho da liberdade, eu das concordo. Eu escolhas. mostro, ó, o caminho é esse aqui. Eu te ajudo a caminhar a partir daqui. Só que eu não consigo percorrer esse caminho por você. Exatamente. Só que a boa parte das pessoas querem o médico que pega no colo e que leva para o outro lado, que seria ou o medicamento que vai resolver o problema, ou a cirurgia que vai resolver o O problema. procedimento. Só que alguém te carregar e colocar do outro lado, você não fez ganhou você, nada em não fez autoconhecimento. você aprender nada, exatamente. E às vezes você criou uma situação em que você vai ter que reaprender o pouco que você aprendeu, você vai ter que reaprender tudo, porque você mudou o metabolismo do seu corpo. Exatamente. Então, e aí entra também o exercício. A cetogênica, você tira totalmente, para as pessoas saberem, o carboidrato. Totalmente. Zero É carboidrato. baseado em proteína e Baseado gordura. em proteína e gordura. Exatamente. Não é para todo mundo. Com Ela é certeza. bem mais restritiva do que uma dieta anti-inflamatória, mas ela traz para essas Para pessoas, pessoas que têm ficam bem com ela, benefícios extraordinários. enormes. Exatamente. Assim, tem inúmeros estudos com benefício até oncológicos, para Oncológicos tem tudo a ver, né? Porque a célula do câncer se alimenta de glicose, Sim. é uma sugadora, é uma Nossa, esse assunto vampira. é muito legal. É uma Se deixar, a gente vampira, né? É uma fica falando só vampira. disso. Então, realmente, a cetogênica, para quem tem algum tumor maligno, faz todo sentido. Eu Porque concordo. eu me lembro que eu tinha uma paciente que levava o marido, enquanto ela estava na consulta comigo, fazia quimioterapia. Aí depois ela falava assim, doutor, agora eu vou levar o fulano para tomar um sorvetinho. Eu falei, não faça isso. Ele acabou de fazer a quimioterapia e você vai dar nutrição para as células que estão Exato. no câncer. Doutora, que isso? Ele merece. Eu falei, não, ele não merece. Ele merece o contrário. Eu tô te implorando, não faz isso não. O bichinho ficou lá na quimioterapia. Não dá doce para ele. Aí, até eu convencer, eu tive que pegar um livro, dieta anticâncer, tá. Aí ela falou, doutora, fazia tudo errado. Eu falei, não, mas Deus perdoa. Mas você Porque não sabia. Né? As pessoas... Não hoje a gente está sabem. falando muito mais sobre isso, mas a Fazer gente não falava bolinho para sobre comemorar o fim da quimioterapia. Aí bota o brigadeiro por cima. É isso aí. É Aquela o convencimento. quantidade Acho que de uma das doce. razões para escrever o livro era o convencimento. Porque eu Exatamente. explicava tudo isso, aí o paciente saía e começava a ouvir de orelhada informações de gente que não sabe nada sobre o assunto. Então, falando, você não vai conseguir treinar se estiver na cetogênica. Pronto. Se vem... Eu tenho a nítida consciência de que eu sou só mais um médico na frente do paciente. Então, se a minha informação ela é igual a de outro médico ou igual a de qualquer informação que ela encontra no Instagram ou em alguma mídia social, se vem uma coisa oposta ao que eu estou falando, pronto, ela não vai fazer nenhuma nem outra e ela fica inerte. Né? Então, uma das razões para escrever o livro era para tentar segurar a pessoa no... Para que ela possa raciocinar. Né? Vamos com calma, a gente vai chegar lá, tenha paciência, bloqueie o ruído, né? Não quero que o ruído atrapalhe os pontos principais aqui que a gente está falando. Agora, você falou da questão dos exames genéticos, né? Para alimentação. Existem exames também genéticos que vêm com a melhor dieta. Tem. Né? Por exemplo, eu com cetogênica não me dou bem. A minha, realmente, assim, eu já fiz cetogênica, eu me dou muito bem na arrancada, e depois eu vou perdendo energia, mas assim, e vou ficando meio bobinha, assim, sabe? Fico mais lesadinha. Mas você tem esse conhecimento.
Mas aí o meu É o era... perfeito. Mas de vez em quando eu gosto de fazer, tá? Para dar aquele choque metabólico, assim. Eu falei, tô precisando dar zerar o carboidrato, tá. Aí eu gosto muito, o meu deu geneticamente mediterrâneo. E realmente eu fico muito bem com salada, A dieta azeite mediterrânea, e peixe. eu gosto de falar que é aquela dieta que para pessoa que não quer errar. Não, Você mas po- o você meu pode deu não acertar. geneticamente, né? Não, para você é um acerto. É. Mas a dieta Não mediterrânea erra. é que você não erra. Você Exatamente, pode não acertar em exatamente. cheio no Total, alvo, mas mas você você tá lá ali na no direção. equilíbrio. É por ali. Né? Eu preciso dessa coisa da gordura. Para o intestino funcionar, eu se zerar a gordura, Aí não vai. não vai. Eu preciso de um azeitamento, literal, né? Então, Mas aí entra aí tem o outro do no exercício que físico. também era um assunto que eu entrava em consulta e às vezes eu passava 1 hora falando sobre exercício e falei, meu Deus do céu, perdi o controle aqui e não consigo... Levar ele a... Exato, porque o exercício mal executado, ele pode causar inflamação. Com certeza. E aí ele pode ser um gatilho inflamatório. Também. Então, eu já peguei paciente, várias, mas uma que me marcou era uma que fazia exercício todos os dias, inclusive no domingo, alguns pode. dias, 2 vezes no dia. E aí ela não conseguia ganhar músculo, nem perder gordura. Aí não tinha outro gatilho, não tinha outro elefante na sala. Eu virei para ela e falei assim, diminui a intensidade, só isso. Ela, não vou fazer isso porque já tá difícil, se eu fizer isso vai piorar. Tem que ter descanso da massa muscular. Exato. Aí, ela voltou depois, tinha ganho 5 quilos de massa magra. Eu perguntei, o que você fez? Diminuir a intensidade, né? Então, esse é o extremo, né? É o erro. Só que aí tem muita coisa que a gente pode fazer para ajudar no exercício. Não, e vem com lesão também, né? Não é só inflamação. Com lesão. E tem que lembrar articular. Pode ter o joelho em X, né? Que dá a limitação do exercício. Do movimento. 30%, as mulheres com lipedema têm 30% menos força muscular no quadríceps da coxa. Então, são áreas que a gente precisa direcionar para ter uma resposta melhor. E aí eu vi que eu precisava escrever isso, senão ficava só na minha cabeça. Não, e ficava também aquela coisa, fala, o paciente na hora da consulta ouve, mas depois... depois vai na academia e alguém aí fala alguém outra fala coisa. uma coisa diferente, pronto. Aí vem o embate, aí não faz nem o que o outro falou e nem o que eu falei. E aí a pessoa fica inerte. E aí vem muito também, uma coisa que eu acho legal comentar, eu sou obeso, né? Eu posso estar magro hoje, mas eu sou obeso. Então, seu metabolismo funciona. Eu tenho que estar sempre pensando nisso. Então, eu já estive na posição em que eu olhava as pessoas correndo maratona, e eu falava, é doido. Como consegue fazer isso? Que coisa chata, né? Mas eu era um gordinho saudável, porque eu ia para academia pelo menos 2 vezes na semana. Então, eu me considerava um gordinho saudável. Minha dopamina na academia era 0. Eu acho até que drenava a dopamina. E aí, eu percebi que o meu problema não era com o exercício. O meu problema era que eu não sabia aonde que estava a minha dopamina, onde que eu ia encontrar isso. Qual ali Exatamente. E eu percebi que é o problema da maior parte das pessoas com lipedema, é que muitas, né, chega no médico, eu realmente acho que a maior parte dos médicos pelo menos tem uma boa intenção, né? Então fala, tem que fazer exercício físico, mas só que na hora que o médico fala isso, e só isso, a única coisa que passa na mente da pessoa é o quê? A academia. Aí eu lembro, eu gordinho, saudável, fazendo academia com 0 dopamina. Aquilo estressava mais do que outra coisa. Exatamente. Né? Aí, quando eu descobri o meu esporte, né? No caso foi o tênis de mesa, eu percebi que eu precisava da competição, o tênis de mesa tem a velocidade, tem tudo, gasta tudo caloria que eu preciso. dessa, tá? As Demais. pessoas acham que não, gasta muito. Demais, eu gasto mais no tênis de é mesa do que bastante no tênis. Então, quando eu percebi que eu conseguia também ser aquele que eu achava que era doido fazendo maratona, eu conseguia ser o mesmo doido no tênis de mesa. Exatamente. E aí eu falei, caramba, então quer dizer que todo mundo pode se encontrar. Todo mundo pode. Só que o grande erro encontrou o médico,
disse que exercício é academia, só que criança não, né? Criança tem escolinha de esportes. Sim. Quando criança vai lá, faz um pouquinho de futebol, faz um pouquinho de vôlei, faz um pouquinho de tudo, e aí depois escolhe o que gosta. O coitado do adulto. O adulto está limitado em uma ou outra opção. É verdade. Né? E aí, poxa, gente, a gente precisa... ser mais criativo. Ser mais criativo. Da mesma maneira que tem os gatilhos alimentares, tem gatilhos também de exercícios mal feitos ou... Porque, assim, o desprazer também inflama. Sim. As pessoas não entendem isso. Qualquer exercício é bom? Não. O que você não gosta é péssimo. Porque vai te estressar. Vai te estressar. E tem um outro fator também. Quando eu saía da academia, eu falava, cumpri minha missão. Eu mereço comer alguma coisa. E eu ia comer a pior porcaria que eu podia encontrar. Claro. Hoje, se eu tô jogando tênis de mesa e eu tenho mais 15 minutos, vamos jogar mais 15 minutos? Eu não vou comer nada, porque eu mereço fazer o que eu gosto. Exatamente. Né? Olha, toda vez que a pessoa usa muito essa expressão, eu mereço. Reveja isso. Eu mereço comprar porque eu trabalhei, eu mereço ir agora comer não sei o quê, porque eu não sei o que lá, eu mereço beber porque eu não sei o que lá. Tem que ser revisto, porque eu mereço. Você merece automático. Exatamente. É isso que você eu tem que mereço ter repensar. Qualidade de vida. Exatamente. Qualidade de vida. Exatamente. E aí, quando eu comecei a perceber que a maior parte das pacientes de lipedema tem um perfil TDAH. Uhum. Estudei, fiz um artigo e publiquei. Que legal. Isso. O primeiro artigo de associação de mande TDAH pra com gente. lipedema foi meu. Uhum. E eu tenho uma facilidade de identificar TDAH, porque eu também tenho, então... Gente, não é possível. Olha só, vou confessar uma coisa. Os dois aqui são TDAH e disléxicos. Eu sei. Mas aí tem uma coisa. Juro por Deus, eu não sabia você. E o índice tá batendo 80% as pessoas que a gente chama. E as pessoas estão achando que a gente chama sabendo. Nós não sabemos. Eu acabei de saber isso agora. Então, assim, gente, pelo amor de Deus, a gente não sabe. Deve ser essa antena parabólica. É interessante esse artigo. Sim, então, eu fiz essa correlação. Por favor, quero esse artigo, até para botar lá na comunidade Ser Humano Sustentável. Mando sim. E aí caiu a minha ficha. Caramba! A mesma dificuldade que eu tinha, que era a falta de dopamina, é a dificuldade que minhas pacientes estão tendo? Entendi. E se eu aplicar nelas a estratégia que eu usei para mim e que deu certo, a busca pela... Eu vou contar uma história, que esse negócio da prazer, dopamina, né? É muito interessante. Eu faço exercício hoje quase todos os dias. Quase porque não tem campeonato de tênis de mesa todo final de semana, porque se tivesse eu tava lá todos os dias. Teve um dia ano passado, que eu pulei, que eu tinha que fazer alguma coisa, pulei meu exercício. E aí eu fui fazer o que eu tinha que fazer. Olha a loucura. Eu não aguentei, no meio da manhã, peguei o carro, fui no posto de gasolina, comprei um salgadinho, voltei, coloquei o salgadinho na minha frente e falei, a dopamina dessa porcaria que eu tô buscando. Não é aquilo. Eu não preciso disso, eu não tô com fome, mas eu não consegui controlar. Eu sabendo, tenho consciência do que estava acontecendo, eu não consegui não comer o salgadinho. E aí, ficou claro para mim que o exercício era a tua dopamina saudável. Era a minha dopamina que me mantinha controlado. Bem. E você tá falando uma coisa tão interessante, porque existem dois tipos de dopamina, né? Existe aquela em pico, que é uma porcaria, que é essa do salgadinho, do bolinho, do Instagram, e existe aquela que o gráfico vai numa constante, que é essa. Né? Que é fazer o que a gente gosta, é o exercício que a gente gosta, estudar o que a gente gosta. Isso é essa dopamina que a gente quer. Que aí você controla o restante. Exatamente. Então aí ficou assim, evidente para mim que se eu pular o exercício, eu tenho que ter alguma outra estratégia para controlar isso aí, senão eu não vou conseguir. Perfeito. Mas deixou claro também que era exatamente o que as minhas pacientes estavam buscando ao tentar aquela comidinha açucarada, aquele docinho, aquele não sei o quê. Elas têm o perfil TDAH e elas estão buscando a dopamina delas. Exatamente. Se eu começo a resolver... E o pior de tudo, o TDAH é impulsivo. O TDAH não é burro. O TDAH é impulsivo, muito impulsivo. E aí, tem muita gente
se aproveitando dessa impulsividade das mulheres com lipedema, porque se você coloca uma próxima melhor tentativa de tratamento, eu vou pular, porque a próxima dopamina está ali. Então, o próximo aparelho para tratar celulite. Preciso experimentar. Pronto, só que está explorando... Você queima o que tem que ser feito por você e não pelo aparelho. Exato. Que é alimentação, que é atividade física que te dá prazer. Só que eu acho, assim, as pessoas, o outro lado, né, que está explorando isso, faz até inconscientemente, mas essas pacientes que têm o TDAH, que encontram a próxima solução milagrosa, elas vão pular para a próxima, e vão ficar gastando dinheiro e não tendo o resultado. E aí, uma hora encontra a cirurgia como cura milagrosa, vai lá e faz, porque tem essa impulsividade. Sim. E aí, tendo essa... Como eu disse, não são burras. Nem um pouco. Nenhum. Só que tem a impulsividade. Depois que faz, fala, nossa, mas não era isso. E aí vem o arrependimento. E aí vem a culpa. E aí vem o drama. É muito triste... Então, enxergar esse ciclo, ver o que está acontecendo. O que você está dizendo, até por esse perfil, que pacientes com lipedema tendem a ter um perfil TDAH, de impulsividade, e que isso, com essas coisas impulsivas e arrependimento e culpa, eles estão mais predispostos, com certeza, à depressão. Depressão, ansiedade e o TDAH, né? São as mais comuns. Porque os transtornos de ansiedade dentro do TDAH já é quase comum, já faz parte. De mão dada, né? Raramente, mas assim, a depressão é o passo seguinte, né? Quando você já chegou no esgotamento. Eu ia usar essa palavra, é mais esgotamento do que depressão. Porque, assim, o TDAH não deprime como um deprimido. Tipo ele assim, deprime pela exaustão. Eu quero fazer tudo ao mesmo tempo. Exatamente. Eu quero fazer isso, mas eu quero... No lipedema é muito frequente aquela mãe de família que está lá com 8 tentáculos tentando cuidar da vida de todo mundo em volta, menos da dela. Exatamente. Né? E aí tenta equilibrar tudo isso. Eu tenho aquela imagem do prato. Equilibrar os pratos. É impossível, não tem como. Tem que cuidar de si para conseguir resolver o restante. E não vai passar a experiência do outro, né? E aí vem a exaustão, que algumas pessoas vão encarar como uma depressão. Eu diria que é uma depressão por exaustão, que é diferente da depressão fisiológica, do transtorno depressivo, né? É diferente, a gente sabe a diferença direitinho. O TDAH deprime de forma exaustiva, exaustão mental. Depois que ele faz muita coisa, ele entra nesse quadro que aí, nossa, estou entrando numa depressão, mas não é uma depressão, é uma exaustão por desgaste, né? Exato. Pelo desgaste. Bru, vamos pro nosso repórter Pipinho? Isso aí foi... me chamou muita atenção isso ano passado. Uma história muito triste. Muito triste, né? Tipo assim, dessa influencer, né? Que foi fazer uma cirurgia para lipedema, se eu não me engano, na região do joelho. Sim. Né? E elas não gostam do aspecto do joelho. Uhum. Parece que ela perdeu alguns trabalhos. Ela é uma menina linda. Linda. Né? É uma menina linda, né? Linda. Eu não a examinei. Uma Andrade. parte triste dessa história toda é que ela tentou agendar a consulta comigo, ela não aguentou esperar, foi no Jura? cirurgião. E, bom, Tá. Mas independente disso, ela é uma menina linda e foi colocado para ela que ela tinha lipedema e aí cai aquela realização de que a cirurgia tem que ser feita. Entendi. Tem que ser feita. Olha a questão de você oferecer isso e a pessoa na impulsividade vai. Quando o outro lado não não está preocupado com a saúde, mas sim com a estética ou com que não vê o todo, né? Ou com o cifrãozinho rodando por ali, você me pediu, eu vou te entregar. Com certeza. Foi você que pediu. Foi você que pediu, não mas interessa eu não te dei informação suficiente para você saber se aquilo é uma escolha ou se é simplesmente uma manipulação. A gente tem que, como médico, a gente tem que entregar o que o paciente precisa e não o que ele pede. Exatamente. E isso, às vezes, é doloroso para o paciente e até para o médico.
seria muito bom a gente só dar notícias boas ou vender produtos milagrosos. Só que muitas vezes a gente tem que falar verdades e as pessoas não estão preparadas para ouvir essas verdades. Falar essas verdades. Quem está preparado vai chegar no autoconhecimento e ficar bem, né? A história dela, então, eu não a examinei, eu não posso falar se ela tinha ou não tinha, mas o que eu posso falar é, ela poderia ter. Então, porque tem muita gente que falou na época, ela não tem de jeito nenhum. Não, pode ter. Não, ela pode ter no estágio inicial. Ali no estágio 1. E nunca menospreze os sintomas de uma paciente com lipedema, porque o que não é visível é a inflamação, e a inflamação dói demais, demais. E muitas vezes essa inflamação toda, ela é mal compreendida como uma dismorfia corporal. Então, que a gente melhora a inflamação. Porque você tem essa dor mesmo. O lipedema tem dor. Tem, é uma característica principal. A gente diminui a inflamação, a paciente, ela fica em paz com o corpo dela. Ela passa a gostar do corpo dela. Porque não dói mais, né? Não dói mais, ela não tem mais essa queixa estética. Então, era realmente uma queixa estética ou era a inflamação? De fato, um sintoma do lipedema. Então, olhando ela, eu acredito que ela devia estar no auge, no pico dessa questão inflamatória, desesperada, buscando uma solução para o seu problema. Né? Eu vi num podcast aqui, quem tem dor tem pressa. É verdade. Vocês falaram isso alguns podcasts atrás. Gente, falando do Betinho, né? Quem tem fome tem pressa, mas quem tem dor tem pressa. Quem tem dor tem pressa. Então ela não aguentou esperar, né? Foi atrás da solução rápida e milagrosa, né? E teve uma eventualidade, né? Eu não sei os detalhes, que eu pode posso falar com só qualquer procedimento, qualquer anestesia, qualquer procedimento, enfim. Então é uma tristeza. A gente fez questão de trazer para dar um alerta, né, para as pessoas. O que eu falaria é o que aconteceu por causa da urgencialização do problema. Exatamente. Que não era uma urgência. Se fosse uma solução e muitas vezes não é. Que pelo contrário, né, o lipedema na primitividade da humanidade, nos tempos ela ia conseguir carregar um filho numa época ruim e os dois saírem vivos. Com certeza. Com certeza. E aí tem o outro lá também, né, da sociedade que impõe uma questão estética e que puxa a vida. É duro. Por mais assim que falem hoje, eu acho que os padrões ainda são, a maioria deles, inatingíveis. Principalmente em redes sociais. Inatingíveis e né? maldosos até, que trazem malefício para a saúde. Mais estresse, mais inflamação, né? Vamos lá, Bru. Bom, vamos lá. A gente chegou no nosso momento Pipinho. Repórter Pipinho. Nós temos uma comunidade, que é a comunidade Ser Humano Sustentável. E quando está próximo do nosso convidado vir, nós apresentamos a ele os nossos convidados, as possíveis redes que eles têm, e eles pegam dentro dos seus conteúdos perguntas que eles gostariam de fazer e que eu acho que ajuda todo mundo. Então são perguntas feitas por eles. E às vezes você vai falar, nossa, mas eu gosto de falar sobre isso. Porque exatamente eles pesquisam muito isso e foram lá. Tá bom? Maravilha. Podemos começar? Eu leio? Não, eu leio. Pergunta. Doutor Alexandre, qual é a relação entre saúde vascular e a função cerebral? Caramba, o cérebro precisa de muito sangue para funcionar adequadamente. Se a função vascular não está funcionando, o cérebro não funciona, não tem jeito. O cérebro é mais do que o músculo, depende, mais do que o músculo. Mais do que o músculo. Para algumas pessoas não, né? Adorei, tá bom. Mas em tese é mais do que o músculo. Mas assim, a gente tem as carótidas, né, e tem as artérias vertebrais, são as principais artérias que nutrem o cérebro. Nas carótidas, o maior problema vascular que a gente encontra é a aterosclerose, a placa de carótida, que pode levar ao AVC, derrame, mas muitas vezes quando isso aconteceu já é tarde demais, porque já tem
assim, décadas de dano endotelial que está ocorrendo e diminuindo a vascularização cerebral. Principalmente pela questão inflamatória, né? Principalmente inflamatória, sim. Quer dizer, volta tudo, né? É tudo interligado. Tá tudo interligado, É não o tem intestino, jeito. são os vasos, não dá. E Não da dá onde mais veio para essa ter essa... inflamação? Às vezes são décadas comendo alguma coisa que inflama. Exatamente. Ou é que vou falar de cigarro. O cigarro é chutar cachorro morto hoje Com em certeza. dia, né? Todo mundo sabe. Uma coisa legal, acho que de comentar é como o Brasil ficou bem com a questão de cigarro, comparado a outros países verdade. até É verdade. mais na frente, entre aspas, Houve do uma Brasil. redução realmente O brasileiro fuma pouco hoje. comparado com outros países. Isso é muito legal porque diminui as doenças vasculares. É verdade. Né? E como diminui? Agora tem o vape, né? Pois é. Estamos para ver cenas do próximo capítulo, Exatamente, né? que me parecem ser Mas mais uma catástrofe. assustadoras Consequências e do que mais o próprio assustador. tabaco. Sim. Eu acho que a gente vai ter saudade do tabaco. Ou saudade nenhuma, mas assim. Não, mas eu entendi. Entendi Entendeu o que eu também. quis dizer, né? Eu Mas... entendi. Próxima, Bru. Pergunta: como a saúde dos nossos vasos sanguíneos pode influenciar a cognição? Ok. Eu acho que é da Da mesma mesma- É da mesma forma, linha, né? Porque né? a cognição, o cérebro, tá tudo lá no... Se não chega sangue, se não chega É. sangue com bons nutrientes, O que eu posso falar a mais, talvez adentrar um pouquinho aí da inflamação, né? A parede endotelial é a primeira camada de células dentro do vaso. E ela é extremamente sensível e antes acreditava que era só uma parede de células sem função, mas ela é metabolicamente muito ativa. Ela produz um negócio chamado óxido nítrico, que é responsável pela vasodilatação e quando tem a vasodilatação, a gente consegue ter a vasoconstrição também. Quando tem a vasodilatação, tem um aporte maior De de sangue. sangue. Então, se a gente perde essa função endotelial, que é o que a inflamação causa, as espécies reativas de oxigênio, o estresse oxidativo acaba diminuindo essa função endotelial, a gente vai diminuir cognição. Né? Então, a gente tem que manter a parede vascular funcionando para manter a cognição. Com certeza. Eu tava lembrando aqui, há uns 5 anos, foi localizada uma plaquinha mole na minha carótida, não sei se foi direita ou esquerda. E aí eu só sei que depois disso eu comecei a fazer tudo muito desinflamatório, assim, por conta própria, por estudo, não só mudança de alimentação, de atividade física, de alguns suplementos anti-inflamatórios, cúrcuma, por exemplo, astaxantina, fui fazendo do meu jeitinho. E aí, quando eu fui fazer ano passado o exame, foi muito engraçado. Eu entrei lá, não sabia, vamos ver, tá lá, só quero que ela esteja estável. Aí, daqui a pouco, vem o médico, porque tava lá, recomendação, placa, parará. Veio um homem, falou, tudo bem com a senhora? Eu falei, tudo, lá no Copa Dó. Aí, não, sabe o que é? Aí eu falei, não sei, o que foi? Deu algum problema? Vamos ter que refazer? Não, a senhora tem certeza que a senhora tinha essa placa? Eu falei, olha, tenho. Foi feito lá no exame, até mostrei, um lugar super bom. Ele falou, não, mas não tem nada, eu já refiz. Eu falei, tá, e aí? Ele falou, uma placa não some. Aí eu falei... Estabilizou. Pronto. Aí ele, não consigo ver. A senhora se incomoda de ficar mais um pouquinho? Não. De entrar, voltar, Que bom. volta. Eu falei, gente... Então, assim, se sumiu, se não sumiu, se ele achou que pode ter sido erro do outro, eu não acho. Não, eu acho que estava lá, deve Entendeu? ter estabilizado. É que o ultrassom não tem essa capacidade, mas às vezes tem uma pequena cicatrizinha no local e que não é visível e que está tudo ótimo. Eu Foi lembro. uma ressonância, assim, super... ressonância... Mega, hiper. Mega sensível. Eu falei, gente, tá bom. Então, assim, não fica preocupado. Estaria preocupado Então, se você tivesse tido. Se Olha, sumiu, arrumou, olhou mas de olha, novo, sumiu, acabou. Olha então que tá bom. legal. Você está contando a sua história, eu Tô vou contar falando. o outro extremo. Né? Eu atendi um paciente, acho que há um ano e meio atrás, em que eu tive que dar a notícia que eu nunca gosto de dar, que é que tinha que amputar a perna. Né? Mas eu ainda falei para ele, você está tão mal que eu não sei nem se você aguenta, porque Entendi. o problema está tão grande.
Aí ele virou para mim e falou assim, doutor, eu vou fazer tudo o que você me pedir. Tudo, Pra tudo, evitar. tudo Tentar para evitar. evitar. Eu acho que eu nunca tinha falado isso, mas eu virei e falei assim, agora é tarde. Agora não dá mais, né? Aí eu recebi a notícia 1 mês depois que ele tinha cancelado a consulta porque tinha falecido. A família que tinha cancelado. Entendi. Então, você viu o problema, o seu gatilho para mudança foi cedo, você fez o que tinha que fazer e maravilha. Algumas pessoas precisam Nossa, chegar ao limite, chegar no né? limite para querer realmente mudar. Exatamente. Aí não dá Aí mais. é fazer roleta russa com a vida, né? É Não, triste, muito triste, muito. mas a medicina tem um limite, a gente tem um limite do que a a gente vida consegue tem um fazer. E assim, eu acho que você falou da qualidade de vida, né? É fundamental a gente pensar nisso. Eu não quero ser aquela pessoa que vai dar trabalho para os outros lá na frente. Eu também. Eu sou muito defensor das mulheres, das mães, né? E eu já falei sobre isso aqui. E eu acho que a mulher, ela tem esse papel da Mulher Maravilha, que é responsável pelos filhos, trabalha fora, faz tudo. E esse amor que a mulher tem, principalmente, assim, lipedema pode dar em qualquer pessoa, mas, né, muito... É esse autocuidado que a gente tem que ter. Porque antes de eu querer cuidar de alguém, eu tenho que cuidar de mim. Né? Para cuidar do meu filho, eu preciso estar bem. Senão eu vou deixar esse filho. Exato. Né? E muitas vezes a gente vê no histórico, né? A gente que é da saúde, essa vai prolongando. Vou priorizar o meu filho, vou priorizar o marido, vou priorizar o trabalho. E quando ela procura por uma ajuda, aí às vezes já é tarde demais. Né? Mas... Isso daí, quantas vezes a gente vê aquele caroço assim, não, esse não é nada demais, eu vou esperar mais um ano. E muitas histórias eu pego no consultório assim, né? Pacientes oncológicos. Verdades são duras de ser ouvidas, mas você só muda baseado na verdade. Exato. Quantos pacientes? Tenho certeza que você deve ter pego vários que ficam postergando o exame ou postergando passar no médico e ainda falam, eu não vou porque eu não quero descobrir. Como se fosse pelo contrário, né? Poxa vida, se você descobrir, precoce, você pode fazer alguma coisa. Né? Claro. Com certeza está com um pensamento obsessivo. Ele está querendo evitar. Doutor Alexandre, como podemos identificar sinais precoces de problemas vasculares como o AVC? Sinais precoces de clinicamente AVC já não é precoce. A definição é doença carotídea, ela é assintomática. Exatamente. Ela não traz sintoma você nenhum. Você tem que fazer aquilo profilaticamente. Porque se você esperar a boca entortar, dor de cabeça ou o primeiro sintoma é o AIT ou o AVC. Exatamente. A primeira coisa que vai acontecer já é a catástrofe. Exatamente. Então tem que fazer o check-up, prevenção, não tem como fugir disso. Exatamente. Principalmente quem já tem os fatores de risco, né? Quanto mais fator de risco, mais precocemente tem que fazer. Aí a dislipidemia, diabetes, cigarro, sexo. Homem tem que começar antes a investigar. Né? Sexo, masculino, tá? Sim, entendi. Probabilidade. Gênero, sexo, não sei mais. Hoje nesse em dia, caso, não, homens, né? Independente. Como um todo. Nesse caso, as mulheres de lipedema são mais protegidas, né? Muito. Por incrível que pareça, elas estão... problemas vasculares e cardiológicos. Elas né? estão 100% protegidas nesse incrível, período. Né? Uma coisa interessantíssima, a maior parte das pacientes com lipedema tem o HDL estourado para cima, que é o colesterol bom. Exatamente. Tá lá, 60, 70, é nível de maratonista. Elas vão no médico e aí o médico pega os exames e fala, nossa, eu tô com inveja dos seus exames. E aí ela sai, entre aspas, com o diagnóstico de gordinha saudável. Exatamente. Não, gordinha saudável é coisa nenhuma. Ela tá com lipedema, que é um baita de uma proteção cardiovascular. Por isso que tem esse HDL, mesmo sendo sedentária. Se você não fizer uma coisa muito muito bem Ferrari, coordenada... É só saber dirigir. Exatamente. Porque senão você tira aquilo, você pode tirar todo esse equilíbrio metabólico. Que é o que acontece depois. O perfil de colesterol fica um lixo depois da cirurgia. Então, pode operar? Se você já resolveu o problema inflamatório, já está com... Até pode, agora ir para cirurgia. Mas tenha consciência de que você vai ser outra pessoa metabolicamente. Aquela facilidade para controlar o colesterol não vai mais existir.
Você vai passar a ter a dificuldade que eu tenho, porque eu não tenho lipedema, então vai ter a mesma dificuldade para controlar o colesterol. Perfeito. Próximo, Bru. Qual a relação entre saúde cardiovascular e saúde mental? De que maneira a ansiedade e a depressão podem impactar a saúde vascular e cognitiva? A gente falou Falamos disso, né? bem sobre isso. Bastante. Eu acho assim, demais. Acho que é tanto assim que... Não, eu costumo dizer que o que faz bem para a vascularização faz bem para tudo. E o que faz mal para a vascularização vai fazer mal para o cérebro, principalmente. Como um todo. Porque o cérebro ele precisa de muito sangue chegando, muito sangue com nutrientes bons. Porque ele também, se você resolver comer só porcaria, você vai inundar o cérebro de porcaria. Olha que interessante. Essa saiu um artigo do mês passado. Fizeram um estudo com carótidas com placa, e aí eles tiraram a plaquinha das pessoas, colocaram no microscópio ultra especial e encontraram plástico, microplástico. Sim, sim. Fizeram 2 grupos das pessoas que eles encontraram plástico e das pessoas que eles não encontraram plástico. As que encontraram plástico tinham uma evolução muito pior. Com certeza. Todas as complicações aconteciam nesse grupo. Da onde está vindo esse microplástico na carótida? Alimentação. Poluição, alimentação. E esse microplástico, se eu não me engano, me corrija, tá? Acaba virando substâncias que podem ter teor muito cancerígeno. Sim, com certeza. Eu li que não é a minha área. Coisa, mas eu li um artigo, também não é, mas de vez em quando eu fico bisbilhotando. É que eu não contei, na sua primeira pergunta, por que cirurgia vascular, né? Uma das razões é que não tinha câncer. Entendi. Cirurgia vascular não lida com câncer. Em então, princípio, não era algo que eu você não queria achava. lidar, né? Mas tá tudo interligado. Não tem como. Não tem. Não. O organismo, ele realmente é o universo. Cada organismo é um universo. Próxima, Bru. Quais são os principais benefícios do licopeno para a saúde vascular? Em quais alimentos licopeno está presente? Ok, licopeno. Licopeno está no tomate, está na melancia, está na goiaba, né? É o pigmento vermelho. Pigmento vermelho, isso que eu ia falar. O licopeno tem um monte de propriedade interessante. Tá nas frutas vermelhas? Não. Não todas. Não, nas frutas vermelhas, a maior parte vai ser resveratrol. Tá. Perfeito. Licopeno é um flavonoide, né? E o resveratrol também é um flavonoide. São grupos diferentes, mas são todos fitoterápicos também. O licopeno tem então não quer dizer que todos os alimentos vermelhos têm o mesmo Por exemplo, morango não tem nada a ver com comer o tomate. Não é a mesma coisa. Agora, o licopeno, ele tem um efeito na estabilização da parede do mastócito, então que diminui a degranulação e a liberação da histamina. E a histamina é o gatilho para a inflamação. Sim. Então, na cadeia inflamatória. Na cadeia inflamatória. Né? O mastócito é a nossa primeira célula de defesa. Né? Ela que avisa o resto do corpo que a gente está sendo invadido por alguma coisa. E ela avisa fazendo isso, liberando a histamina. É um processo normal que tem que acontecer, mas tem algumas pessoas que têm isso meio que desenfreado. E aí o licopeno tem a capacidade de estabilizar um pouquinho essa membrana. Reduzir um pouco essa cascata. Exato. Começa a desencadear a inflamação. E aí também tem os efeitos anti-inflamatórios naturais dos flavonoides. É uma substância super benéfica, diferentemente de... Resveratrol também. Também. Se equivalem aí também. Nessa, né? Diferentemente de todos os outros, o licopeno, a gente precisa processar o alimento para ele ficar biodisponível. Então, você consegue acessar mais o licopeno num molho de tomate do que no tomate puro. Em fruta. Entendi. Já o resveratrol, não. E todos os outros é o inverso. Tá, perfeito. Próximo, Bru. Pergunta, doutor Alexandre, poderia explicar como a frutose, o açúcar encontrado nas frutas e outros alimentos, pode impactar negativamente a saúde vascular?
Nossa, mas estão pegando fundo Eu te mesmo. falei, Mas é um vamos lá. pessoal meio obsessivo com E saúde. nem todos são E da área da saúde, autoconhecimento. tá? Não, a maioria não é de área de A saúde. maioria não é. Então vamos lá, da frutose é um açúcar, tá? É como os outros açúcares, mas tem uma diferença dos outros açúcares, que é a forma como é metabolizado. Tanto que isso não é atual, eu estou falando do passado. Uhum. A frutose foi indicada para tratamento de diabetes, porque ela não aumenta a insulina. Então, Tá. era uma indicação e hoje sabe-se que não faz sentido nenhum, porque ela vai aumentar a síndrome metabólica, a gordura visceral e tudo mais. Tinha até adoçantes à base de frutose. Não, Isso é uma loucura. E tinha aquela dieta da fruta. Se lembra que tinha umas dietas, a pessoa comia só fruta durante 15 dias. Existia um pão de glúten. Né? São umas coisas assim tão absurdas, né? Então, a forma como a frutose é metabolizada é diferente, então, mas ela continua sendo um O açúcar. açúcar, né? Nas frutas, ela vem junto com um monte de flavonoide. Então, isso não tem nenhum trabalho mostrando que o consumo de frutas vai levar a uma piora, a síndrome metabólica e tudo mais. Não, eu tô falando tudo dentro de consumo Moderado, né? A né? pessoa come uma caixa de caqui e vai, com certeza, sofrer, né? Agora, a frutose, que ela vem em syrup, em xarope, Uhum. né? É um veneno aquele negócio. Uhum. E é o que é usado também em refrigerantes, Com em certeza. sucos, para adoçar. Aquilo lá está muito relacionado com a síndrome metabólica e doença vascular. Então, a frutose da fruta moderado é saudável. Qualquer outra frutose externa não é Não é. Que recomendável. são os sucos de caixinha. É né? isso aí. Xarope, né? Próximo, Bru. Quais preocupações devemos tomar ao consumir alimentos ricos em frutose? Acho Nós que até a gente já moderação. falou. Já. Moderação. Resumindo uma palavrinha ali, Moderação leva mesmo. isso para a vida inteira. Moderação em tudo. Até a água em exagero pode Diluir, fazer né? mal. Fazer uma diluição. É. A pessoa chegar, eu tive um paciente que falou, eu quero chegar um dia a tomar 10 litros de água por dia. Eu falei, você tá louco? Calma. Não, Você vamos vai devagar. diluir todos os seus componentes. Próximo, Bru. Pergunta: como a obesidade e doenças relacionadas podem afetar a função cognitiva? Existem medidas específicas que podemos tomar para mitigar esse impacto? Nós falamos, né? Tudo que Bastante, melhora a vascularização vai melhorar. Sabe o que eu acho interessante? É óbvio, né, pela sua especialidade, pela sua também, né, a comunidade está preocupada com a função cognitiva. Acho que é um foco Acaba importante. ficando... Eu acho que é um medo justo, é um medo bem fácil Atual. de entender. Eu ter medo de perder As suas funções cognitivas, para é começar pela muito memória. maior do que o medo de perder uma perna, de Deixar de ser. Porque quando você perde a memória, os processos cognitivos, você deixa de ser você. Se Você tem uma literalmente... coisa que eu tenho medo é de perder eu a acho cognição. assim, eu acho... Eu vou contar uma rapidinho. Pode falar. Que... A gente agendou para vir aqui e há 2 semanas atrás eu tive Covid e fiquei com aquela síndrome pós-Covid. Eu não conseguia Sim. encontrar as palavras. Eu falei, meu Deus do É céu, horrível como que aquilo. eu vou para É lá? uma névoa. É como se você tivesse uma névoa cerebral. É muito Eu falei, esquisito. meu Deus do céu, não sou eu mesmo. Eu vou ligar lá, vou cancelar. Fica Eu falei, bem. mas eu não Claro. posso cancelar, porque depois ela não vai me chamar de novo. Não ocorreria Mas deu isso. tudo certo. Mas não tá com névoa, não. Tá? Não, Já voltou, Tô já testando, equilibrou, tô tá indo testando. bem. Próximo, Bru. Qual é a ação da enzima superóxido dismutase? Caramba, tá cheio de bioquímico aí. Existem alimentos ou suplementos que são especialmente ricos nessa enzima superóxido dismutase. Tá bom. Superóxido dismutase é uma das vias anti-inflamatórias que a gente tem. É uma enzima positiva. É uma enzima boa. Uhum. É que as pessoas veem a inflamação como uma coisa ruim. A inflamação não é uma coisa uma ruim. reação. É um Não existe vida sem a inflamação. A gente precisa ter um equilíbrio. A vida
na face da Terra, ela pende, se a gente pensar numa balança, ela pende para inflamação. E isso é o normal. O que não pode é pender demais ou ir tanto para desinflamação. Para a gente respirar, a gente tem oxigênio. Que é inflamatório. Que é inflamatório. Então, assim, a vida, ela é um equilíbrio entre o tanto de inflamação que a gente pode ter. Exato. Então, se a gente atinge esse equilíbrio com um pouquinho de pendência para inflamação, o que eu posso falar da superóxido dismutase? É o que puxa a balança para o outro lado. A gente tem que ter o suficiente para manter... meu avô gostava de falar que é o bastante. Bastante não é muito, bastante é o que basta. É o que basta. É o que basta para manter aquilo equilibrado. Uhum. Então, e a gente tem esse mecanismo no corpo. Tem algumas pessoas que têm uma alteração genética e que essa enzima não é lá tão eficiente. Uhum. E aí a gente precisa dar uma forcinha. Um suporte. E esse suporte pode estar nos flavonoides, pode estar na alimentação. Então, a gente encontra, assim, maneiras de estimular melhorar esse sistema. Exato. Da superóxido dismutase. Tem. E alimentos ou suplementos? Tem. Mas é que aí eu não posso sair falando o nome de suplemento. Mas você está falando baseado nessa enzima que tem um efeito anti-inflamatório muito interessante. A gente tem 4 grandes vias, né? Da glutationa e a superóxido dismutase são as duas maiores. principais. Uhum, perfeito. Próximo. O glutationa é muito bom. Existem fatores de risco específicos que aumentam a probabilidade de uma pessoa desenvolver varizes? Existe. A genética é o principal deles. Eu tinha um professor que falava, é a escolha errada dos avós. Como se a gente pudesse escolher os avós, né? Tá. Mas é a genética principal. Só que tem várias outras coisas, né? A obesidade, para quem tem a genética. Tem os fatores desencadeantes e os fatores de piora. Então, uma gestação, um trauma que pode ter causado uma trombose, pode levar a uma síndrome pós-trombótica e varizes, um trauma levando uma fístula arteriovenosa. Tem várias coisas. Agora, para puxar um pouquinho para o assunto do lipedema, porque isso não está escrito claramente na literatura e eu já estou falando mais da minha cabeça. Tá? Porque da tua experiência. As duas andam juntas, varizes e obesidade. E lipedema. Então, essa associação está onde? Num gene que é o MTHFR, que é o metileno tetrahidrofolato redutase. Esse gene já foi implicado na gênese das varizes. Agora, acontece em todo mundo? Não. Só em quem mantém uma inflamação naquele local e a inflamação vai destruindo a parede do vaso. O que você está dizendo é que é genético, mas o processo inflamatório desequilibrado faz vamos dizer assim, essa genética se manifestar mais, exato, é isso? Exato. Tá, perfeito. Eu tenho um dos piores genes para obesidade. Eu sou obeso, estou magro hoje, eu estou continuamente lutando contra a minha genética. Então, eu tenho esse gene, eu tenho que sair chorando e falar não tem mais chance. Não, você tem que fazer exatamente o contrário. Você tem que deixar ele mais contrabalancear isso aí. É quase como, tipo assim, eu vou te enganar. É quase como jogar um joguinho que você pega ali o inimigo e você meio que tenta pegar caminhos que ele não conhece para ele não te achar. Vamos estimular os genes bons que eu tenho. Né, que eu tenho, obviamente, alguns genes bons, embora eu tenha esse outro. Então, deixa eu caprichar aqui. Isso é epigenética. Sim, exatamente. Né? Vamos modular com o que a gente pode. Com os fatores ambientais, com o fenótipo, né? Com as nossas escolhas, né? Perfeito isso. Próximo, Bru. Agora nós chegamos, Alexandre, no momento pepino. É um momento... O pepino é esse cérebro alegre, feliz. É o nosso símbolo aqui. Filho da Ana. Ele gosta de escutar grandes conteúdos. Então ele participou aqui desses conteúdos. E agora, como você, um atleta,
do ping-pong, É né? verdade, vai ser do facílimo para tênis ele. de mesa, vai ser fácil. Ele vai jogar através da mãe dele algumas perguntas e você devolve O que vier o na que vier cabeça. na sua cabeça. Se você quiser passar, passe. Pipinho não leva nada pessoal, não vai te burlar. Se a gente tiver que chamar de novo, vai chamar, É. com ou sem Covid. Ok, vamos lá. Tô aqui. Agora a gente vai ter que chamar ele de É. novo, porque Tô sem suando o aqui. Covid, Sem Covid deve vai ser melhor aí ainda. vai ser muito melhor. 1, qualidade de vida. Saúde, qualidade de vida é o futuro. Qualidade de vida é tudo. Sem qualidade de vida, a gente não vale a pena viver. Perfeito. 2, motivação. Família. Pô, Não, ele joga Esse ping-pong rapaz joga mesmo. ping-pong mesmo. tudo eu ia que eu falar mas é isso. assim mesmo. Tudo Joga que ele eu fiz volta. na vida foi pelos meus. Pode parecer um pouquinho Aquele discurso lá da sua mãe. egocêntrico, um pouquinho. Mas assim, eu só posso ensinar aos outros aquilo que eu tenho para mim e para minha família como o melhor. Com seus valores. Eu só tenho como propor uma cirurgia para mim se eu fizesse isso para minha filha. Perfeito. Então, eu não tenho como falar diferente. Perfeito. Perfeito. 3, amor. Agora vai confundir. Amor, É. amor é uma coisa crônica. Amor é uma coisa que duradoura. Amor é mais do que paixão, né? Amor é uma coisa que você consegue levar para sempre. Eu acho que é difícil falar. Acho que é muito um conceito vago, né? Mas eu acho que você já falou, é o que você sente pela sua família. É a sua família. A sua grande motivação, o amor tá ali. Exatamente. Que faz isso porque acontecer. amor a gente pode ter por tudo também. Eu também tenho pela minha Pode. profissão. É. Amor eu tenho. Demonstra. Amor eu tenho por aprender. Amor eu tenho por Falar sobre. comunicar. Amor eu tenho por mudar positivamente a vida das pessoas, né? Isso tudo é amor. Acho que é né? mais do que O só. amor tem milhões de facetas né, que a gente tem que aprender. 4, desafio. A minha vida. Eu vivo para o próximo desafio. Acho que na hora que não é mais desafiante, perdeu a graça. Não tem. Vamos passar para o Você próximo. não bate o coração, né? É complicado. 5, complete a frase. Ter saúde é. Ter saúde é autoconhecimento. Perfeito. 6, alimentação. Fundamental. 7, gratidão. A minha família, mais especificamente ao meu avô, Perfeito. Como era o nome? Irani Novar Moraes. Irani. Irani. 8. Se você pudesse entrar numa cápsula do tempo, em que momento você escolheria visitar? Passado ou futuro? Só uma vez, né? Não dá para ir e voltar. Não é aquele negócio que pede para o mágico da lâmpada mais 3 pedidos. É um Não, só, né? Um só. Eu acho que iria para o futuro. A minha curiosidade TDAH é vai imensa. pro Vai sempre futuro, pro não futuro, volta ele pro não fica pro passado. passado, não. Olha o impulso, né? A inquietação. Perfeito. Um livro que você indique. Não pode ser o seu? Pode ser os seus, inclusive. Esse Pode ser método seus. aí de exercícios. Tem um livro que é muito bom, que é do Dr. Perlmutter, que é Dieta da Mente. Dieta da mente. Mudou a minha vida, mudou a minha forma de enxergar muita coisa. Que legal. Eu recomendo, Você de recomendaria verdade. Dieta da mente. Dieta Mas o da Mentes Inquietas seu é excelente também. Quem sabe a gente não atualiza botando essa descoberta dele? Eu achei Também maravilhosa gostei isso. disso. E agora, para completar, complete a frase. Ser feliz é. Ser feliz é perseguir algum objetivo. Você tem que ter uma meta, tem que ter um objetivo. E pode mudar de meta e objetivo, mas você tem... Perseguir ser feliz é o caminho.
Não é o objetivo. Mas você tem que ter o objetivo para... Entendi o que você está falando. Você está falando de um propósito. Você tem que E ter um você pode ter propósito, alguns exato. A palavra é propósitos. essa. Só que a felicidade não está lá. A felicidade Sim. está no caminho Tá para nesse chegar lá. tesão em ir buscar. Exato. Porque Né? na hora que chegar, você tem que ter um próximo O propósito. próximo Senão propósito. acabou. Exatamente. Querido, queria muito te agradecer. Foi um Eu prazer. que fico Passou super feliz. rápido, Muito né? rápido. Meu Foi Deus muito do céu. Queria muito te agradecer. Queria te dar aqui o Mentes Inquietas Puxa autografado. Muito obrigado. Mentes depressivas Bro, pega o felicidade. superando pra mim, Adoro por favor, e Gu. felicidade. Né? Muito Estão obrigado. todos autografados. Eu quero E agradecer todos aqui. meus também. Eu quero agradecer Obrigado, demais. bro. O Também vou te método dar de o exercícios para o lipedema, dieta anti-inflamatória estratégica, a dieta pessoal, a sua dieta pessoal, e dieta cetogênica estratégica, transforme gordura em energia. Eu agora vou querer que você use essa câmera aqui, tá? Pode se virar para ela agora, para deixar todos os seus recados. Suas Onde redes, suas redes, o que curso. você quer falar para quem te segue, para quem não te segue ainda. Fique à vontade. Então, vamos lá. A minha rede principal atualmente é o YouTube. Estou lá no YouTube como o Amato, Instituto de Medicina Avançada. A minha pessoal no Instagram é @doutor.alexandreamato. Eu uso essas duas redes principalmente. E das mídias sociais é isso. Eu queria deixar um recado para todos que estão buscando ativamente uma melhora em qualidade de vida e estão sofrendo com o diagnóstico do lipedema. O primeiro ímpeto é se desesperar. Mas saibam que vocês são a mesma pessoa que eram ontem, antes de saber. Não precisa tomar uma decisão que não tem volta antes de autoconhecimento, antes de vocês entenderem o corpo de vocês, né? Busquem conhecimento, busquem informação, sejam espertas, entendam que tem muita gente tentando vender alguma coisa, tentando vender um produto, uma solução pronta, e a solução está dentro de você. Muitas vezes eu vejo as pessoas falando, mas o custo do tratamento é elevado. Não, o custo elevado é o seu tempo, é a sua dedicação, é a sua vontade de querer melhorar. É isso. Perfeito. Querido, queria te agradecer demais. Vamos aqui juntar direitinho o ciclo. Obrigado, Muito obrigado. Foi um aprendizado agradeço. imenso, imenso mesmo. Muito obrigado. Queridos, nós estamos finalizando mais um episódio do Pod People e hoje foi com esse cara aqui bacanérrimo, Dr. Alexandre Amato. Se você quer entender de tudo o que é vascularização, a importância e principalmente de lipedema, não deixa de seguir ele. Tanto no YouTube, vai estar aparecendo o endereço dele aqui embaixo para você, quanto lá no Instagram. E aqui no Pod People a gente acredita que somente conhecimento e autoconhecimento pode fazer a gente realmente ser alguém livre, porque liberdade é saber as melhores escolhas que a gente pode fazer para cada um de nós. Muito obrigado e até o próximo Pod People.